Boa tarde, bom dia, boa noite! Buenas noites a todos! Sejam mais uma vez bem-vindos ao Beyond the Cave. De especial, mais do que especial, vamos falar de uma coisa que a gente gosta demais. Todo brasileiro gosta. Todo brasileiro gosta. Um futebolzinho aqui, um futebolzinho ali. Mas antes de apresentar nosso querido convidado, a gente tem algumas obrigações, não é verdade, meu querido Camara? @Beyond the Cave PDC, por favor, siga a gente. Melhores lojas do ramo, Insta, Ramos, Face, do Ramos, Fernandes, José Ramos. do Calheiros. Né? Segue nós, por favor. Segue nós que é importante. Além do nosso @Beyond the Cave PDC, é muito importante que vocês entrem no nosso Apoia-se, apoia.se/Beyond, BY. OND, R$20 por mês, o que ganha, Caião? Cara, ganha a interação com um grupo maravilhoso de discussões, ganha uma camiseta. Pega aí, mostra. Pô, bonita aqui, ó. Aqui, ó. Vamos mostrar nosso convidado aqui. Vamos dar aqui, ó. Dá de presente pra ele aí. Aqui, ó. Quem tá ouvindo vai esperar mais um pouquinho pra gente anunciar. Mas aqui a galera Aqui do YouTube já tá vendo aqui, ó. E pode escolher a camiseta, ó. Essa aqui é do Platão, tem Heráclito, tem Oráculo de Delfos, tem essa aqui, a tradicional, que vai de presente pro querido Thiago Berrais. Opa, tá aqui, obrigado. Esse aqui é do tamanho dele, ó. Obrigado. Coisa linda. Apoia.se/Beyond, BYND. E quem quiser só a camiseta, é só entrar no reserva.inc/Beyond também, que tem lá para a sua escolha. Meu querido Thiago Berrais, muito obrigado, boa tarde, obrigado por ter vindo conversar com a gente, meu querido. Olha, eu que fico honrado, Regis, Marco e Caio, eu sei que vocês têm apelidos aí que vocês se chamam. E assim, eu fico honrado porque eu nunca fui entrevistado por médicos. Aliás, o jornalista é pouco entrevistado, né? As coisas dos livros, muita gente pede entrevista e tal, mas por 3 médicos, quem diria? Aqui tá o PIB do Brasil, né? Não, vixe Maria, vou te falar, esse PIB aí já foi do médico. Hoje em dia hoje ele tá em Versalhes. Porque do jornalista não é, velho. Não é. Certamente não é. Não, tá em Versalhes, né? O PIB tá em Versalhes. E se ser entrevistado por médico é raridade, por médico com apelido é mais raro ainda. Então sinta-se à vontade, bem-vindo, muito obrigado. Eu que agradeço. Então aqui é o Magal, né? É o Camarão e eu sou... Não, é o Caio mesmo, eu não sei que tem. É o cabelinho. É o cabelinho. Pra quem não conhece o Thiago, aí chegou hoje na Terra, ele é formado em jornalismo pela PUC em São Paulo em 1999, começou a carreira na Rádio Dourado, também aqui em São Paulo, desde 2005 na equipe de reportagem da Jovem Pan. E desde 2016 apresenta o querido Jornal da Manhã. Apaixonado por futebol e pelas histórias da Copa do Mundo, elabora séries especiais sobre o tema. Em 2010 venceu o prêmio Embratel, categoria reportagem esportiva, com a série História das Copas. Em 2011 levou ao ar a série Vozes do Tri, sobre a Copa de 70. Em 2012 a série 50 anos do Bi, sobre a Copa de 62. E em 2015 a Copa que nunca acabou, nem me fala desse, sobre o Mundial de 50. Em 2018 lançou o livro Biografia das Copas, lindo livro, para quem não viu, procura, que é sensacional. O maior espetáculo da Terra na rádio, na TV e nos jornais. E ainda lançou 3 livros da trilogia do tricampeonato. Estão aqui, ó. 1958, o Brasil é campeão. Coisa fina aqui. Belo esquadrão, vou te falar. 1962, o Brasil é bi. E 1970, o Brasil é tri. Aqui é a minha seleção favorita. Né? Cada um tem a sua, mas essa aqui é a minha. E além disso, possui o maior acervo de vídeos de futebol do país. Pouca gente sabe. Com mais de 4 mil horas de gravações. Bizarro. Bizarro. Não, genial, excelente. Obrigado por todo esse esforço aqui e por documentar nossa história, que é algo que é tão importante. Mas antes da gente ir direto pro assunto, a gente gosta de perguntar uma coisa para todo mundo que vem aqui. Né? A gente gosta muito de filosofia, de história, e apoiado nesses pilares da vida, a gente sempre pergunta, o que é uma vida boa? Para você, quando você ouve esse termo, o que vem na tua cabeça, Thiago, do coração? Uma vida boa é uma vida, acho que com alegria, né? E que a gente compartilha o relacionamento com as pessoas, né? A gente tá aqui, eu tenho uma visão meio espiritualista da vida, que a gente tá aqui para aprimorar as relações humanas, né? Então, uma vida que você não tem amigos, ou a gente vê nesse mundo corporativo que eu não gosto, né? Não sou nada fã. Que eu tô aqui para trabalhar, não tô aqui para conhecer pessoas ou para fazer amigos. É uma vida jogada fora, né? É uma vida simplesmente movida ao dinheiro, que é só o que importa. Não é.
Muito pelo contrário, né? E, por exemplo, os livros, né? A gente sabe que vida de quem escreve é uma vida que você não ganha absolutamente nada, né? O meu trabalho está concentrado lá na Jovem Pan. Então, assim, eu faço isso pelo puro prazer, né? A gente, às vezes, até banca. Por exemplo, eu comprei foto para colocar no livro, entendeu? A editora é uma editora que faz um trabalho sério, mas não é a maior editora do Brasil, entendeu? Eu acho que é isso. A gente tem que compartilhar as coisas também. Todas as minhas pesquisas eu compartilho com todo mundo, né? Superando a burocracia que é essa coisa da memória no Brasil. Então, uma vida boa é isso. Esse resumo que eu fiz aqui para vocês. Sensacional. Uma ideia de você conseguir deixar um legado, né? E não fazer também, deixar claro. algo só para você. Lógico. Né? Você faz as coisas que no final, você falou, você gasta seu dinheiro, gasta seu tempo. Você pode ter não ter um retorno financeiro diretamente vindo disso, mas você tem outros tipos de retorno. Sim. Né? Retorno emocional e retorno Exatamente. de depois, quando a gente partir para uma próxima, até lá o teu nome está escrito ali, e as pessoas ainda vão poder olhar, ver aquilo e falar, caramba, o cara se dedicou e fez algo que realmente tem valor. Incrível. Muito bom, sensacional. Deixa eu te perguntar, eu falei que eu gosto muito da seleção de 70, né? Eu quero ir um pouco para esse lado. Você acha que o time de 70... Pô, Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza, Everaldo, Clodoaldo, Tostão... Clodoaldo, Gerson, Tostão, Jairzinho, Tostão, Pelé e Rivelino. Melhor time da história. Eu acho que essa escalação tinha que ser ensinada nas escolas, né? Assim como a escalação de 58. E o que eu falo é o seguinte, essa trilogia começou de trás para frente, né? O meu objetivo lá atrás, quando eu era moleque ainda, tinha lá meus 13, 14 anos, que eu comecei a me interessar por história do futebol. Eu estava na escola ainda e falei assim, um dia eu ainda vou escrever um livro sobre essa seleção de 1970. Eu tinha 14 anos, né? E eu não era nem vivo em 70, eu nasci em 76. Né? Então, assim, é alguma coisa cósmica que você tem alguma ligação por um período que você não viveu, né? Aí eu falei, ainda vou escrever esse livro. Aí você citou Biografia das Copas, né? Que furou um pouco essa fila, veio lá em 2018, a gente relançou em 2022. E aí eu lancei o livro de 1970, né? Agora, eu gostei tanto dessa experiência, e você falou, né? O retorno das pessoas foi tão positivo, as pessoas me mandando mensagens, olha, eu li o seu livro, eu também ouvi as narrações, porque os livros têm o QR Code para você ouvir as narrações de rádio, né? Então, eu acho que assim, a seleção de 70, eu posso dar alguns números que já comprovam que a seleção é a melhor. Tem gente que não gosta de números, né? Os números nem sempre dizem tudo, mas, por exemplo, das 5 seleções brasileiras campeãs do mundo, é a seleção que mais gols fez 19, né? Ganhou 6 jogos, né? E, assim, tinha simplesmente o maior jogador de todos os tempos no auge, que era o Pelé. Então, não dá para você comparar seleções de tempos diferentes, né? Aliás, no dia que eu lancei o livro da Copa de 70, que foi uma live, né? Porque a gente estava no meio da pandemia, veio aquela pergunta inevitável. Mas a seleção de 82 não era melhor? Eu sou fã da seleção de 82 também. A seleção de 82 faz parte da nossa memória afetiva. Todo mundo se lembra. Da nossa né? geração. Da nossa geração, trás, né? A forma como aquela seleção, as pessoas choraram com a derrota, né? É uma seleção emblemática. Mas não dá para você dizer que uma seleção que perdeu é melhor do que uma que ganhou. Obviamente que o que importa não é só ganhar, né? Mas eu acho que a seleção de 70 é uma seleção indiscutível, né? E tanto é que nos anos 2000 foi feita uma enquete, né, com jornalistas de todo o planeta e essa seleção ganhou, né? A escolha, a avaliação que é a melhor. Vou te falar que eu acho ela... Tanto eu concordo com você que eu acho que ela é melhor, inclusive do ponto de vista estético. É o melhor também. Uniforme, são as fotos mais legais, sim, são as caras de batalha, é aquele cara... você vê o Pelé suado, mas aquela coisa de épico, parece um épico. Você vê 94... E todas as outras, então, são bonitas, mas o uniforme 94 não bate com esse uniforme aqui, esse uniforme. Não bate. Pra mim, esse uniforme de 70 é bonito e o azul que a seleção de 58 jogou na final, que a gente vê em imagem preto e branco, né? Exato. Só algumas fotos. Assim como 70, né? Foi a primeira a ser colorida. Exatamente, Não, 70 a primeira transmissão. Ao vivo via satélite. Via satélite. Primeira vez que, no caso aqui, os brasileiros viram ao vivo pela televisão, assim como outros 60, 65 países viram ao vivo a seleção de 70
ser campeã do mundo. Então, assim, é uma seleção que faz parte do imaginário, né? E nós tivemos testemunhas, né? As pessoas viram aquilo. Ninguém contou como a seleção de 70 jogou. Hoje você coloca no YouTube, põe lá no FIFA.com, FIFA Plus, lá e você vê os jogos do Brasil. E né? vou te voltar ainda no ponto de vista estético. Enquanto que hino ou grito de torcida eram uns 90 milhões. 90 milhões. Eu não vivi isso, eu nasci em 79. Esse hino me arrepia sem eu ter visto isso. Sim. Não tem nada depois disso. Aí depois era a música da Shakira, a música da Ivete. Nada contra, mas não é os 90 milhões. Além disso, do ponto de vista estético, essa Copa de 70, o Thiago pode falar muito melhor, você tem lances que foram eternizados, como, por exemplo, o drible do Pelé no Mastoievski, que era o goleiro... Mazurkiewicz, goleiro do Uruguai. Nada como falar com alguém que sabe. Né? Mas uma coisa assim, Mazurkiewicz, ele dá o drible da vaca no goleiro, o drible de corpo da vaca e perde o gol, que a bola passa raspando na trave. Ou então o chute do meio de campo, que ele quase faz o gol olímpico na Copa do Mundo. Exatamente. Então, também tem esse lado estético, que são lances que você lembra que não são gols. Aliás, esse é um capítulo na história do Pelé, que é o capítulo dos gols que ele não fez, mas são lances mais lembrados do que gols que ele fez. Isso é inacreditável. Inacreditável. Né? Isso é genial. Isso mexe com a nossa memória, com o nosso afeto, né? Pela Copa do Mundo. Né? A Copa do Mundo é a festa a cada 4 anos. Tem né? uma outra coisa que eu ainda acho, só lembrando disso, eu ousaria dizer, vou cometer heresia, que foi talvez o apogeu da diferença técnica do Brasil pro resto do mundo. Concordo. Entende o que eu tô querendo dizer? Porque depois o mundo vai se equilibrando, não tem mais bobinhos de futebol. Até os Estados Unidos ganham jogo. Os Estados Unidos eram marreco, nesse sentido, com todo respeito, mas eram marreco. Foi o apogeu da diferença. Faz sentido isso? Essa Copa, e a gente pega como exemplo o segundo jogo da seleção brasileira, que é a partida contra a Inglaterra. Né? Essa partida, para mim, eu até falo isso no livro, é uma partida simbólica. Por quê? Porque lá naquele dia, no estádio Jalisco, em Guadalajara, dia 7 de junho, estavam as duas seleções campeãs das 3 Copas anteriores. Né? O Brasil, 58 e 62, e a Inglaterra, campeã de 66. E a Copa de 66 foi uma Copa de triste memória para o Brasil. Né? O Brasil ficou em 11º lugar, veja só. O Pelé caçado em campo, o Brasil caiu na primeira fase. Mas é interessante que, assim, lá estavam duas seleções e a imprensa da época dizia que quem ganhasse aquele jogo, pelo menos na final estava. E realmente foi o que aconteceu. O Brasil chegou lá e a Inglaterra não. E outra coisa, o que ia acontecer dali para frente? O futebol força da Europa ou o futebol arte do Brasil? E o futebol arte do Brasil ganhou num gol que é antológico, né? O gol do Jairzinho, que é o único a marcar gols em todos os 6 jogos. Ele fez 7, ele fez 2 com a Tchecoslováquia e 1 com cada um dos próximos adversários, né? Então aquele jogo é um jogo símbolo. E a Copa de 70 coroa um futebol ainda romântico, que começou com o Brasil lá em 58, em Copa do Mundo, né? E o futebol vistoso, o futebol em que você tem uma técnica absurda, né? Você vê gols daquela Copa que nunca mais você vai ver, ou jogadas do Pelé que você nunca mais vai ver, né? Aí tanto é que você pega a Copa seguinte, que é a Copa de 74, a seleção brasileira vai muito mal. Outro dia eu fiz um exercício de sadomasoquismo, eu revi os 7 jogos do Brasil na Copa de 74. Terrível. E tinham bons jogadores. Rivelino, Leivinha, né? Enfim, grandes jogadores, mas assim, nada comparado. A seleção de 70 está aqui nos 100%, a seleção de 74 está nos 20%. Como que muda de uma hora para outra? Aí vem o pragmatismo da seleção da Alemanha, por mais que a gente se lembre da Copa de 74, que é a Copa que a Holanda surgiu. Eu sou fã daquela Holanda de 74 também, mas aí você tem razão. Começa a mudar, a Europa começa a criar algumas coisas para tentar compensar a falta de habilidade, e hoje não é isso. Hoje você pega o Mbappé, eu sou fã do Mbappé, por exemplo. É um grande jogador, um jogador muito habilidoso. Então hoje está tudo muito mais equilibrado, e eu até ouso dizer que hoje os europeus estão na frente, né? Porque a Europa teve uma hegemonia de 2006 a 2018, né? Só europeus ganharam a Copa do Mundo. Isso nunca tinha acontecido antes, né? A única hegemonia parecida foi quando a Itália foi bi, em 34 e 38, né? E agora a Argentina quebrou um pouco essa hegemonia, e eu espero que na próxima Copa a Copa fique na América do Sul, não com a Argentina, mas com o Brasil. Se for ficar com a Argentina, é melhor ficar na Europa. Exatamente. Pegando esse gancho que você deixou maravilhoso, Thiago, se não me engano, tem um vídeo no YouTube, acho que é do próprio Mbappé,
que ele comenta que o jogo ainda ia acontecer. Ele falava, cara, é difícil para a Argentina conseguir compor um jogo quando o futebol europeu é o mais caro do mundo, é o mais potente, lá. E a gente viu uma tour de force da Argentina. Foi um negócio bizarro. Em termos de final... Não, a final foi a mais exuberante foi e equilibrada batalha, de todas, né? O Mbappé faz 3 gols na final, gente. E ainda acerta o pênalti na cobrança, na disputa por pênalti, né? Que é mais do que isso, né? Mas o futebol tem que ter um vencedor e um perdedor, enfim. A Argentina acabou ganhando. Né? E aquela defesa do goleiro ali. Mas que eu acho que foi isso. Foi muito esse futebol sul-americano aguerrido. Sim, essa coisa que ele... Porque tem essa previsibilidade da Copa, que é muito legal. A gente faz quase uma leitura das potências através do futebol. A gente gosta de fazer isso. O mundo civilizado faz isso. É muito engraçado. E eu acho legal porque para além da Olimpíada, porque a Olimpíada é difícil ver quem ganha. É muito esporte. O futebol une o mundo inteiro. Né? Tem uma coisa engraçada. E é um jogo que todo mundo assiste na mesma hora, só naquela terceira rodada que a FIFA junta por causa de efeito de classificação, né? E digo mais, né? Talvez para o Brasil isso ainda seja mais verdade ainda, ou uma especial verdade, porque eu acho que a identidade com a seleção forma o caráter do brasileiro. Eu arrisco a dizer que você se identifica como brasileiro no exterior também usando a camisa do Brasil. Né? Então, assim, você vê um brasileiro e todo mundo, né, costuma usar a camisa com muito orgulho. Né? Então, e isso faz parte da identidade do futebol, que faz parte de uma grande história sendo contada. Né? E aí, eu queria perguntar para o Thiago, assim, né, como é que é o papel desse pesquisador de um tema que todo mundo ama, né, onde a gente vive numa era de ruído de informação, né, onde você tem um monte ali de coisas que podem distorcer uma análise, né, você é um tema apaixonante, né, então como é que você tenta manter esta isenção e como é que é essa organização do seu material para escrever sobre um tema tão apaixonante assim? É um desafio porque, primeiro, é o que eu estava contando aqui até antes da gente começar a entrar no ar aqui, né? No caso da trilogia, são 3 Copas que eu não assisti, né? Então, assim, é um trabalho de pesquisador. O que eu faço? O meu objetivo não é resgatar histórias que ninguém conheça, né? É resgatar histórias que ficaram perdidas nesse tempo, né? Por exemplo, a seleção de 1958, agora há pouco a gente completou e a gente comemorou 65 anos da conquista. 1962, 60 anos. 1970, a Copa fez 50 anos em 2020, né? Então, muitas vezes é algo muito distante hoje da memória das pessoas, né? Quantas gerações que estão hoje aí e nunca viram o Brasil ser campeão. E o Brasil foi campeão em 2002, né? Então, assim, o meu trabalho é resgatar a história e contar a história como aconteceu. Claro que não existe uma realidade fechada dos fatos, né? Mas, primeiro, é uma forma de você tentar transportar a pessoa para a pesquisa que você fez e, o mais importante, reverenciar os campeões do mundo. Eu acho que isso é muito importante, porque o Brasil, aí é uma cultura esportiva. Eu dou como exemplo o goleiro do Brasil da Copa de 70, que é o Félix, né? Ele é execrado. E ele é campeão do mundo, gente. E ele fez pelo menos uma defesa em cada um dos 6 jogos do Brasil, defesas que valeram por 1 gol. Então eu costumo dizer que o Félix fez 6 gols na Copa de 70, pelo menos, entendeu? E assim, você imagina, se o goleiro campeão do mundo é execrado, imagina o Barbosa de 1950. Assim, crucificado. Ele sofreu muito tempo por causa disso. Sofreu muito. O Barbosa, você que falou da Copa de 50, ele... Então é fazer justiça com esses jogadores que honraram o nome do Brasil. Porque eu costumo dizer o seguinte, se o Brasil tem um embaixador, esse embaixador é o futebol. E o maior nome que representa o futebol do Brasil é o Pelé. Goste ou não goste do Pelé, o que ele fez fora do campo, não é isso que a gente está discutindo. A gente está falando dele, o gênio. Né? E aí eu tô já debruçado na Copa de 94, que para mim é uma experiência diferente, porque eu tô escrevendo sobre uma Copa que eu vi, né? Foi a primeira vez que eu vi o Brasil campeão do mundo. E assim, a minha meta, eu tô fazendo o livro, obviamente que eu conto tudo, né? Conto que o Parreira não deixou o Barbosa entrar na concentração da seleção há 2, 3 dias do jogo decisivo contra o Uruguai pelas eliminatórias, né? Eu conto, isso é fato, né? Eu não posso brigar contra os fatos, mas eu preciso fazer justiça com aquela seleção. Se há uma seleção das 5 que é execrada, é a seleção de 94.
Você fala, o Brasil foi campeão de 94, mas não teve graça. O Zinho era o enceradeira. O Mazinho. Era... O Raí não fez porra nenhuma. Pois é, gente. Então, assim, eu acho que a gente precisa mudar a nossa cultura esportiva e exaltar os campeões. Então, esse é o trabalho. Mas eu não acho que isso... Eu acho que isso é uma coisa que acontece no Brasil como história em geral. Claro, você pega claro. General Osório, José Bonifácio, Joaquim Nabuco, André Rebouças, Felipe Camarão, Princesa Isabel... Tantos heróis que o Brasil teve. Para um médico é um bom historiador, hein? Seria isso a cordialidade do brasileiro? Interrogação. Ou seria isso a falta de educação do brasileiro? Então, porque tem um ponto interessante, porque para pensar que a gente já ganhou em 70 e para 94 foram 24 anos sem ganhar nada. Sem ganhar nada. E aí quando ganha, mas não foi aquele futebol bonito, né? Fala, cara, difícil lidar com vocês brasileiros. Difícil. Não, e só um exemplo, eu não estou comparando países e tamanho de país. Por exemplo, a Suécia, em 58, foi vice-campeã do mundo. E os jogadores que foram vice-campeões, eles não só reconheceram a superioridade do Brasil, porque não tinha como não reconhecer, mas eles passaram a vida inteira indo a homenagens, indo a convenções, para contar a experiência de ter jogado uma Copa do Mundo. Perderam para o Brasil porque o futebol é assim. Né? Agora 5-2 na Napa. E aqui a gente brinca, o vice não serve pra nada, né? O Brasil em 50 foi vice-campeão do mundo, aquela geração é execrada. E é interessante, esse livro de 70 que eu lancei em 2020, fazendo obviamente pesquisa e procurando outros livros que falariam ou falavam sobre a seleção de 70, você praticamente não tem livros que sejam específicos da Copa de 70. Você tem os almanaques em que a Copa de 70 é um capítulo, né? Mas em 1950, os livros de 50 são vários. Ou seja, as pessoas aqui no Brasil exaltam mais as derrotas do que as vitórias. Isso é muito curioso. Loucura. Né? É louco isso, eu né? não tinha pensado dessa O livro forma. de 62, poucos livros. Um livro específico de 58 são poucos, né? E do Tetra, pelo que eu me lembro, só um livro que foi escrito, acho que quando o Tetra completou 5 ou 10 anos, alguma coisa assim, né? E eu não sei quantas pessoas estão preparando um livro sobre o Tetra no ano que vem. Acho que ninguém quer falar dessa seleção, sei lá. Eu acho engraçado que parece, sem querer, eu pensei que eu tô falando demais hoje, mas é que o brasileiro parece aquele aluno que nunca estuda. Nunca estuda. Estuda na véspera, faz a coisa na véspera. E quando, de repente, tira um 10, fala, porra, tira um 10, não fez nada mais que obrigação. Né? Não fez mais que obrigação. É engraçado, é esquizofrênico. Antítese, né? É antitético. Então uma coisa engraçada brasileira. Eu acho que por isso que eu falei da cordialidade, né? Trazendo o Sérgio Buarque de Holanda, né? Porque é aquela história do amor que é irracional de alguma maneira, né? Então, e aí você deposita aquela esperança, né? E aí você, quando ela é frustrada, você tenta de alguma maneira achar um culpado, né? Então, assim, acho que o motivo da execração de algumas figuras, né? Na história das seleções tem muito a ver com o jeito que o brasileiro se relaciona com as coisas e com as coisas que ele deseja. Né? Então, eu acho que isso e de novo, voltando naquele ponto de que o futebol traduz muito da alma e da personalidade do brasileiro. E faz parte da vida de todos nós, né? Por mais que hoje a gente discuta se o prestígio da seleção não é mais o mesmo, né? Isso eu acho que é verdade, mas faz parte. Hoje estava todo mundo falando da vitória do Corinthians, né? Do Grêmio que perdeu para o Flamengo, entendeu? Então, assim, o futebol ainda faz parte do bar, né? Faz parte da conversa de bar. Né? Isso daí faz parte, é a nossa cultura, né? Vai, Corinthians. Deixa eu perguntar, eu queria abordar uma coisa que o Marco Antônio falou aqui. Qual que você acha que é a diferença do futebol brasileiro lá da Era Dourada, que até falou da década da Copa de 70, se foi um motivo de virada para o futebol brasileiro de agora? O que você acha que mudou ali? Qual que é a chave? Olha, eu acho que assim, em 1970, como 58, 62, o futebol era muito pouco praticado por atletas, vamos dizer assim, na essência da palavra, né? Hoje eles são atletas mesmo, né? Hoje eles têm um tratamento totalmente diferente. Aí você tinha muito mais coração, vamos dizer assim, do que físico, né? Claro, você pega o Pelé era um atleta fisicamente perfeito, mas você tem outros jogadores que não eram assim, né? Se você vê o filme de 58, você vê lá, o goleiro tinha 1 metro, o Gilmar tinha 1,80 m, gente. Hoje os goleiros têm 2 metros e não sei quanto, né? Então, assim, eram outras épocas, né? Era uma outra era, né? Mas o futebol lá se equilibrava. Hoje, eu acho que, assim, tem tanta coisa que aconteceu, acho que pelo menos nos últimos 10 anos, né? Que
que vem contribuindo para o futebol brasileiro tá ruim do jeito que tá, obviamente o futebol brasileiro não fabrica mais jogadores como fabricava, né? Você pega, em 2002 você tinha o Ronaldo Fenômeno, o Rivaldo, grandes jogadores, né? E aí você vê que a coisa começa a rarear. Você tem a Copa de 2006, que é o tal do quadrado mágico, que eram bons jogadores ainda, né? Que ninguém ganhou, né? Aí você pega, acho que de 2006 para 2010 é um abismo, né? Você já não tem mais jogadores. Então, assim, eu acho que hoje falta a base, né? E aí você vê um jogo do Campeonato Brasileiro. Eu acho que a gente hoje vive uma situação um pouco melhor do que os outros anos. O Campeonato Brasileiro é um bom campeonato. Pode não ter jogos fantásticos, mas é um bom campeonato. Melhorou um pouco em relação aos últimos anos, eu acho, né? E você tem jogadores que não conseguem tocar uma bola. Você fica vendo, a bola vai pra cima, vai pra baixo, ninguém dribla, ninguém... Quantos gols saem de uma cobrança de escanteio? Quantos gols saem de falsa? Uma questão econômica, você acha? Tem uma questão econômica, né? Que os clubes investem pouco, os grandes jogadores saem cedo, né? Do Brasil, você tem o Vini Júnior, por exemplo, que foi já para fora, o próprio Neymar foi cedo para fora, né? Então, assim, eu acho que é uma sucessão. A Europa, economicamente, é bem melhor, né? Do que a América, claro, né? São regiões diferentes, né? E aí a gente pode até entrar um pouco na área da política, né? Em relação ao desinteresse, né? A gente tem o malfadado 7-1 que fez muito mal para o futebol brasileiro, muito mal para a história do futebol brasileiro. E você vê, nada aconteceu a partir daquilo lá. O Brasil perdeu 2 Copas depois daquilo e ninguém fala nada. Então, por quê? Porque eu acho que não há mais um apelo. A seleção não tem mais um apelo para a torcida. Claro que vai ter Copa do Mundo, as pessoas param para assistir. Mas perdeu, ok, reclama, porque faltavam 4 minutos para acabar o jogo contra a Croácia. A gente fica sempre reclamando, mas passou. Entendeu? Então acho que há um desinteresse também. Então é uma soma. Não dá para você comparar 70 com a fase atual, porque a fase atual é uma fase que me preocupa. Se o Brasil não ganhar a próxima Copa, vai ser a maior fila da história do Brasil em Copas do Mundo, né? Então eu acho que é uma sucessão. A gente pode ficar falando horas do que acontece, dos clubes que não investem, dos treinadores que não evoluíram, né? Eu sempre defendi um treinador estrangeiro para comandar a seleção, porque agora é engraçado. Em 58, o brasileiro surpreendeu a Europa, né? Com a Copa, com Garrincha, com Pelé. Hoje, o Brasil precisa tomar lições da Europa para tentar resgatar alguma coisa da nossa história. O Brasil é fechado para tudo em relação ao mundo, inclusive no futebol, né? É verdade. Mas eu acho que tem um ponto que o Thiago elucidou bem, que não é só ser fechado, embora seja de fato. A gente decaiu e não conseguiu se levantar. Tem outro ponto, porque a gente tinha a coroa. Então, não é só que a gente exportava a técnica. O futebol arte a gente exportava. E agora a gente está falando assim, estamos em crise. E o 7-1 de novo, é sintomático desse problema. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, Thiago. Pensando no futebol enquanto essa criação de arte, não te parece que a falta de exemplo, estou falando do futebol, obviamente, a falta de exemplo cria um problema para as próximas gerações encarnarem isso da mesma arte, com a mesma arte? Porque se todo mundo vai tendo exemplo um do outro, Pelé é o maior exemplo de todos, mas todo mundo vai falando, dá o drible que nem o Garrincha, dá o elástico que nem o Rivelino. Eu não vejo nem as crianças hoje querendo fazer isso, porque em última instância está falando de novas gerações. Não dá para você pagar só para o cara fazer, ele tem que saber fazer, ele tem que saber ser o Garrincha, ele tem que saber ser o Rivelino. Tem coisa que não dá só para pagar. A Europa pega isso da gente, mas a gente costumava fazer isso. Por que a gente não cria mais? De onde que tá? Então, eu vou além. Você pega um garoto hoje de 8 anos, ele tem lá o PlayStation dele, e ele quer jogar com o Real Madrid, quer jogar com o City, quer jogar com essas equipes da Europa, por exemplo, que são as referências. Claro, hoje a globalização tá aí, a gente pode ligar a televisão e ver qualquer jogo de qualquer país a qualquer momento, né? Isso é verdade. Lá nos anos 70, 80, 90 não tinha tanta transmissão ao vivo como tem hoje, né? Eu acho que é isso. As crianças não têm mais exemplo, né? Os jogadores vão crescendo e tem esse apelo, né? Uma coisa que a gente pode discutir muito também, como tem muito dinheiro envolvido no futebol e são jogadores que ganham fortunas, né? Você pega o Neymar. Qual é a empolgação que ele tem hoje de ser convocado para uma seleção brasileira para jogar um amistoso contra, sei lá, a Zâmbia? Nada contra a Zâmbia, entendeu? Mas é um país que não tem qualquer expressão no futebol. Eu né? Não quero fazer uma crítica de costumes, mas vou pegar, por exemplo, que você falou, eu estava tentando não falar dele. Vou pegar o Neymar, que seria
o mais talentoso, aquele, a epítome do time, aquele que você espera que dê um pedaço. Ele ficou famoso por cair. Entende onde eu quero chegar? O nosso melhor driblador, o nosso melhor scorer, ficou famoso no mundo, não é no Brasil, no planeta Terra. Por qualquer toque, ele se jogava no chão. E é isso que eu acho engraçado. De repente a gente perdeu a vontade da briga. Exatamente, eu concordo com você. Você acha que, comparando as Copas, assim, o atleta hoje, porque são todos atletas de elite, independente dessa preparação técnica e tal, você acha que os atletas de hoje eles estão mais vulneráveis psicologicamente? E isso pode ser um fator que atrapalha a performance? E eu não estou acusando isso de ser uma fragilidade, não é esse o ponto, porque o enfrentamento sempre houve, né? Então todo mundo, né, já sentiu aquele frio na barriga na final da Copa do Mundo, claro, né? Então todos eles são seres humanos e sentiram isso, então por isso que eu chamo de vulnerabilidade. É possível pensar dessa maneira, assim? Olha, é uma boa questão que acho que a gente tem que refletir bastante. Vocês são os médicos aqui que conhecem mais o corpo humano do que eu, né? Mas eu vou apelar para o meu lado, que é a história, né, do futebol, para dar um exemplo, né? O Brasil, em 58, acabou com o tal do complexo de vira-lata do Nelson Rodrigues, né? E aí eram teorias malucas que diziam que os jogadores brasileiros não tinham qualquer condição de disputar uma final, né? Tanto é que quando o Brasil toma o primeiro gol contra a Suécia na final, né? O Brasil sai perdendo. Na cabeça de muita gente, nossa, mas será que vai continuar essa história do Brasil nunca ganhar uma Copa do Mundo, né? Eu acho que assim, aí o Brasil ganhou e isso foi superado, entendeu? Eu acho que a chance de se superar tem. Agora, isso é um trabalho também de conversar com os jogadores, de formação dos jogadores também. Eu acho que um jogador que não tem uma base familiar, por exemplo, pode ser mais vulnerável do que o que tem, mas não necessariamente esse é um fator que justifica, entendeu? Suficiente para justificar tudo. Suficiente para justificar, mas assim, eu acho que a derrota para a Croácia agora na Copa do Mundo, né? Acho que faltou um pouco de malícia, né? Faltou um Fagner na lateral direita e uma porrada no cara no meio de campo. É isso que eu acho emblemático. O próprio 7-1, né? Agora, então. Mas eu adorei o que o Thiago falou. O Thiago falou, faltou malícia. Tava chorando o Thiago Silva. Olha a frase do Thiago que eu achei fantástica. Faltou malícia. Perca, mas não chore. Quando você diria na história do futebol brasileiro que você falar faltou malícia? Normalmente você vai falar sobrou malícia. Lembrando aquele pênalti que o Rivaldo cavou, que caiu antes da... A gente era esses caras da malícia. Sim, Newton Santos, Copa de 62. Exatamente. A gente era os caras da malícia. Malandragem. Exato. E de repente fala assim, cadê a malícia? É crise. Nós estamos saindo da nossa essência nesse sentido. Exatamente. O brasileiro sabia. Você tem um jogador histórico, vocês devem ter ouvido falar, o De Aranha, por exemplo. Ele estava na área, ele pegava a terra e jogava no olho do goleiro para fazer o gol, entendeu? Claro, tipo intermédio. Tipo intermédio. Não, vou te dar um exemplo, que é o Emerson Sheik mordendo a mão do argentino na final da Libertadores do Corinthians aqui em 2012, meu amigo. Eu vou lá atrás, o Almir Pernambuquinho, que vocês devem ter ouvido falar já, entendeu? Que era um jogador que assim, se ele perdesse no campo, ele quebrava todo mundo. Não tô defendendo a violência e tal, né? O pessoal, né, que hoje tem que fazer disclosure. Claro. Mas enfim, né, você tem que ter um jogador que saiba. O 7-1, o Brasil tomou 5 gols, na verdade 4 em não sei quantos minutos, entendeu? Nem 25 minutos. Todo mundo falando, por que alguém não caiu? O Filipão levantou a mão lá, faz uma substituição qualquer pra esfiar o jogo. Dá porrada no alemão lá, mano. Mete uma porrada no alemão aí passa. Aí você vê, aí a torcida comovida, a torcida chorando, as crianças chorando. Aquilo parecia uma catástrofe. Foi uma catástrofe, né? Mesmo. Mas então, como que a gente pôde viver aquilo, né? Eu acho que aquilo é o fim dessa aura imbatível da seleção brasileira, né? A tua ideia, o que você colocou com essa ideia da Agon, da disputa, isso é uma coisa que a gente vê no mundo moderno, né? O pessoal tá indo muito mais pra segurança do que pra competição. A gente viu isso na Olimpíada, que a gente já falou aqui, dos caras dividindo uma medalha de ouro no salto em altura. O grego e o grego, velho. Se matou. Os gregos de verdade que viram isso, devem ter ficado puto da vida. Mas era o grego do salto com vara, né? Não, era salto em altura, na vara. Brincadeira, só salto em altura. Os caras dividiram a medalha de ouro. Tá? E sabe o que veio isso e veio na minha cabeça? É o seguinte: a próxima Copa são 48 seleções, meu velho. O quanto isso já não é uma vitória da segurança? Porque assim, 48 seleções significa que 1/4 do mundo vai pra Copa do Mundo. A gente tem 200 países nessa porra. 48 numa Copa?
Aí eu já acho um exagero. Eu sou contra essa Copa do Mundo inchada. A Copa do Mundo com 32 seleções é o máximo, eu acho, né? Antigamente era 16? 16, A gente teve Copa com 13, né? De 30 e 50, eles nem conseguiram completar 16 seleções, veja só. Então, né? Mas você acha que isso é método? Ou é simplesmente uma ideia de ganhar dinheiro? É dinheiro, né? Questão comercial, né? Eu costumo dizer assim, a FIFA e a CBF se parecem muito, né? O que menos essas entidades querem é o futebol. Elas querem ganhar dinheiro. Você vê a história do Catar, o rolo que foi essa Copa, né? Mesmo. Tem a história que a Copa só foi transferida para o fim do ano para ninguém mais perturbar. Olha, vai ser lá no Catar mesmo e acabou, entendeu? Então, não é só por causa do calor que ia fazer no meio do ano, né? E agora, Copa do Mundo em dezembro não tem graça, né? Não tem menor não combina, né? Não combina. E qual que é a importância do João Avelange para isso? Olha, o Avelange, veja... Ele pode ter todos os defeitos, podia, né? Ter todos os defeitos, corrupto, não sei o que e tal, né? Mas ele tem uma participação importante no primeiro título da seleção brasileira, porque em janeiro de 58, ele se elege presidente da CBD, que é a atual CBF, e ele escolhe o Paulo Machado de Carvalho. Ele era o vice-presidente da CBD, mas o Paulo Machado de Carvalho ia ser o chefe da delegação. E aí foi uma revolução na forma de se preparar. Porque, assim, tem isso que a gente falou, a malícia do jogador, mas tem também a ver a preparação, a estrutura. Aquela Copa, muita gente criticava na época, foi um psicólogo para a Copa, o professor Carvalhais, né? Tipo, pra quê e tal? O que o Paulo Machado de Carvalho pensava, assim... Se o professor Carvalhais falasse assim, olha, o Garrincha não tem condições intelectuais de jogar uma Copa, ele não tava nem aí, ele ia colocar o Garrincha de todo jeito, né? Mas aquilo era para intimidar um pouco o jogador. Opa, tem um psicólogo aqui, então a gente vai se comportar, a gente não vai sair à noite para fazer farra, não sei o quê. Quantas Copas o Brasil perdeu por causa de farra, essas coisas, né? Mas então, o psicólogo era para segurar, hoje ele é para levantar, né? Ao contrário, né? Inverter o polo. Então tem muitas histórias, né, em relação a isso. E em 58, uma coisa que me chamou a atenção, que você só tem jogador do eixo Rio-São Paulo. Sim, aí era... Por que isso e até quando foi assim? Eu não acabei de responder a sua pergunta do Avelange, mas eu vou falar, porque assim, o São Paulo e Rio eram os dois estados que mandavam, né, no futebol, né? Não tinha muito... O mundo era outro, o Brasil era outro, né? E assim, o bairrismo prejudicou o Brasil, a seleção brasileira, nas duas primeiras Copas do Mundo, em 30 e 34, né? Havia uma guerra entre as federações, em 30 era a tal da AP, a Associação Paulista dos Esportes Atléticos, e a CBD, que era responsável por levar os jogadores para lá. Mas você estava falando do Avelange. Então o Avelange, ele sabia o que ele tinha que fazer para conquistar uma Copa do Mundo. Ou seja, ele montou toda a estrutura para que o Brasil pudesse em 58, e aí a história se repetiu em 62, agora em 66 ele errou, porque ele tirou o Paulo Machado de Carvalho, e ele assumiu o comando da delegação, e foi uma tragédia, né? Agora, o Avelange já tinha as aspirações dele, né? Ele queria ser presidente da FIFA, né? E é pelas mãos dele que ele começa a inchar a Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo de 82 já tem 24 seleções, eram 16 para 24. Então o Avelange já é presidente da FIFA naquela época. A Copa de 82 é uma Copa muito marcante do ponto de vista já do merchandising, dos jogadores envolvidos com a publicidade, não que antes não existisse, mas a partir daí vai crescendo, até chegar 98 com 32 seleções, como é o modelo que nós temos hoje, né? O Avelange transformou a FIFA, claro, numa entidade com mais nações do que a ONU, né? Então ele tem essa vantagem. Agora, tem um livro, que é um livro antigo já, acho que dos anos 2000, que o título é Como Eles Roubaram o Jogo, né? Que conta todos os podres, o que eles fizeram, o que rola de dinheiro no futebol, né? Então, assim, o Avelange tem a importância no futebol, ele tem, claro, né? Mas também ele fez muito mal ao futebol, né? E essa Copa inchada que a gente vai ter agora em 2026 é uma herança dele. Antes de você me falar de novo da questão do Rio-São Paulo, da época de 30, que eu gostei muito disso, eu queria que você me falasse uma coisa. Que eu lembro que em 62 o Garrincha foi expulso na semifinal. Sim, foi. E foi o Paulo Machado de Carvalho que deu um jeitinho. Assim, essa é uma história que tem muitas versões, né? Porque é bom lembrar que em 62 a gente não tinha o cartão vermelho ainda, né? As expulsões eram verbais. O juiz chegava, amigo, pode sair
sair do campo, né? E aí, o que acontece? O Garrincha, ele estava cansado de apanhar dos jogadores do Chile. Foi uma semifinal tensa, né? No Estádio Nacional de Santiago, 4-2 para nós. 4-2 para o Brasil, né? 2 gols do Garrincha e 2 gols do Vavá. Né? E aí, o Garrincha, ele estava cansado de apanhar, e ele deu um chute num jogador do Chile, né? E o Bandeirinha, que era um uruguaio chamado Esteban Marino, ele viu o lance e chamou o juiz do jogo, que era o Arturo Yamazaki do Peru. Olha, ele deu um chute e tal, e o árbitro expulsou o Garrincha, né? Tanto é que quando o Garrincha tava saindo, tem até a foto no livro de 62, ele levou uma pedrada, jogaram uma pedra, aí Caraca. tem uma foto dele na revista Fatos e Fotos, né? Ele com a cabeça enfaixada, né? E aí ele foi expulso, e o que tinha que acontecer? Ia ter um julgamento para saber se o Garrincha podia jogar a final, né? Só que o cara apanha, só que uma o Paulo pedrada Machado na de Carvalho, que conhecia o Esteban Marino, porque era um árbitro que vinha já apitando jogos aqui em São Paulo, no Campeonato Paulista, ele armou uma história para dar uma grana pro Esteban Marino sumir do Chile. E ele sumiu do Chile. Para não dar o depoimento. Né? Para não dar o depoimento e dedurar o Garrincha. E o Garrincha jogou a final da Copa de 62. Essa história é muito curiosa. Olha o nível de malícia que a gente malícia, tinha. é isso. Malícia. E olha o nível de malícia que a gente não tem mais. Hoje pode ser politicamente incorreto, talvez, né? Mas é uma reação a tudo que aconteceu nesse drama do jogo, né? Mesmo ao politicamente correto, o brasileiro saberia dar um jeitinho de fazer parecer politicamente correto e fazer sua vontade aparecer, no que dependesse malícia. Nem isso a gente consegue mais. Tanto é que a fama do Brasil em Copas é de ser ajudado pela arbitragem, né? A gente tem vários exemplos, né, de erros de arbitragem que favoreceram o Brasil. Vocês falaram aí de 2002, né, na estreia do Brasil contra a Turquia, né? Sim. Que a falta foi fora da área, mas aí deram o pênalti dentro, o pênalti, né? Enfim. E me fala dessa ideia que você falou de 30, das brigas, porque é uma época que o contexto brasileiro era um contexto de revolução constitucionalista, era uma época de realmente você ter uma briga entre as federações, e isso foi levado até 58, só Rio-São Paulo, 62, se eu não me engano, também acho que só tinha jogadores do eixo Rio-São Paulo na Copa. E assim, eu vou além. Eu tô nas pesquisas aí pra Copa de 94 e tem muito barrismo nessa Copa também. Por quê? Porque você faz uma comparação com os jornais, né? São Paulo, a Folha de São Paulo, o Estadão, e você compara o Jornal dos Esportes do Rio de Janeiro e até o Globo, né? Aí quando o Parreira convocou os jogadores para as eliminatórias, né? Ele não convocou nenhum jogador que atuava no Rio. Aí o Jornal dos Esportes, Parreira chama a seleção e não convoca um jogador do Rio, ou seja, existia barrismo em 94 ainda. Caraca, né? Isso é muito louco. E em 30, você imagina, em 30 a entidade responsável por levar os jogadores para a Copa era a CBD, né? Confederação Brasileira de Desportos. Isso mudou só em 79, né? Quando veio a CBF, né? Que aí houve um desmembramento, né, em relação a todos os esportes, né? Então, em 30, o que acontecia, né? A tal da APIA, que era a Associação Paulista dos Esportes Atléticos, reivindicou uma vaga na comissão técnica que ia para a Copa. E, por algum motivo, a CBD não aceitou. Então, o que aconteceu? Os jogadores de São Paulo se recusaram a ceder jogadores para a seleção. Veja que coisa maluca. O único jogador de São Paulo que foi na delegação da Copa de 1930, não sei, talvez os mais velhos tenham já ouvido falar nele, era um sujeito chamado Araquém Patusca, que era um jogador do Santos, só que ele foi para a Copa porque ele estava brigado com o Santos, ele foi relacionado como sendo jogador do Flamengo. Veja só que coisa louca. Em 34, isso... É o federalismo que você falou, né? Isso estava até no jogador de futebol, né? Ele se negava... o São Paulo, a Federação São Paulo... se recusou. Olha que loucura, em 34 acontece uma coisa mais bizarra ainda, que assim, foi... Em 30 ainda não havia o profissionalismo, né? Em 33 começou o profissionalismo e a CBD... não queria o profissionalismo na época. A CBD era contra o profissionalismo e havia um outro grupo que estava querendo criar a tal da FBF, que era a Federação Brasileira de Futebol, aí sim seria profissional, né? Aí houve uma briga tão grande, os paulistas eram favoráveis ao profissionalismo, e aí os clubes chegaram ao absurdo de esconder jogadores em chácaras do interior de São Paulo para que eles não fossem convocados. Caraca. Olha que coisa maluca. Aí a gente
vem em 38, que é a primeira Copa em que havia uma paz entre paulistas e cariocas, e foi a primeira grande Copa da seleção brasileira, com Leônidas da Silva. O Brasil ficou em terceiro lugar, e foi a primeira Copa transmitida ao vivo pelo rádio aqui para o Brasil. Então todas essas histórias se misturam, né? Porque a Copa de 38 é a primeira grande Copa do Brasil, e é a primeira também que o governo brasileiro se preocupa com a seleção. Já era a ditadura do Estado Novo, do Vargas, né? E aí eles criaram até a tal da lei do selo, ou seja, os brasileiros tinham que comprar selos para mandar as cartas, e o dinheiro seria arrecadado, o dinheiro arrecadado ia para bancar a seleção brasileira na Europa, né? Que a Copa de 38 foi na França, né? Então são os primórdios do futebol, que acho que muita gente nem imagina que a gente viveu tanta coisa assim, mas o que me surpreendeu, aí vem aquela diferença, né? Eu era vivo em 94, só que eu tinha 17 para 18 anos. Eu não era jornalista ainda, não tinha tanta preocupação em ler jornal, né? Eu já li o jornal, mas não era tanta preocupação. E agora, nessa releitura que eu estou fazendo dos jornais, eu descobri esse bairrismo também, os cariocas reclamando. E os cariocas, eles tratavam muito mal o Parreira. Os jornais de São Paulo amenizavam um pouco, né? Por causa que os clubes de São Paulo também... Falar em 93, 94, 92, 93, você tem o auge do São Paulo, né? Você tem o Palmeiras, com o 96, né? E depois você tem o Corinthians de 98, o Corinthians 99. 98, de 99. Mas a gente tá falando para ir para a Copa de 94, que então os paulistas viviam uma situação melhor, né? E aí eu tava até vendo, veja como as coisas mudaram, né? A Copa de 94 vai completar 30 anos... E ela parece, pra gente, ela parece uma Copa muito, muito próxima, mas não era. Dos jogadores que foram convocados pra Copa, 11 jogavam no Brasil e 11 jogavam na Europa. Ou seja, você ainda tinha um equilíbrio. Hoje, 99% dos jogadores estão no exterior. Você tinha o Viola, jogador do Viola. Corinthians, tinha o Ronaldo, que veio do Cruzeiro, Mazinho, Izinho, o Palmeiras. O Mazinho acho que já estava fora. O Mazinho devia estar no Deportivo La Coruña, provavelmente. O Zinho, o que mais que tá no 94? O Zete era do São Paulo, o né? Zete que era do São Paulo, Ronaldão, verdade. Ronaldão do São Paulo, o Aldair jogava fora. O Aldair fora. O Jorginho, o cara lateral direito. O Bebeto, né? O Bebeto já estava no La Coruña. Já estava La Coruña. É verdade, ainda era, mas você vê, depois disso acho que foi meio que encaminhando para outro lado, né? Claro, né? Aí vem a hegemonia do futebol europeu, e por isso que eles foram investindo e melhorando, né? E aquela cabeçada do Romário, velho? No gol contra a Suécia, o baixinho, no meio dos vikings. O tal do pequeno gigante, né? Aquele gol foi o mais improvável que poderia. Isso que é legal do futebol, né? Um jogador de 1,60 m fazer um gol de cabeça numa zaga de jogadores de 2 metros, né? O futebol é legal por causa disso, né? Surpreende a gente, né? E é muito louco você pensar que o baixinho foi lá pular, ele se viu no meio de 2 gigantes. E ele falou, quer saber? Vou pular. Eles estão achando que eu não vou pular? Eu pulo no meio dos dois. O Romário era foda. Não, mas o cara vai interceptar a bola. Mas se ele não interceptar... Porque tem um negócio muito ousado. Ele não vai interceptar. A bola vai chegar em mim e eu vou chegar no tempo certo. Tem uma ousadia. Que era muito essa malícia, essa coisa brasileira. É por isso que eu acho que era... Me parece, Thiago, que o prazer que a gente tem no futebol, que é esse futebol arte, que é esse nome que a gente criou para o futebol, tem muito a ver com o nosso espírito enquanto brasileiro. Eu acho engraçado porque você falou do futebol, você vai ver esse espírito no MMA, que hoje não é mais boxe, né? Ninguém mais vê boxe, não tem sentido. Quem vê combate, vê MMA. É a porrada mesmo, né? A porradaria mesmo, solto, sangue e tudo mais, mas o boxe já deixou de... Não, e o jiu-jitsu, né? Que talvez seja a grande arte marcial brasileira, né? E quando você não tava isso, quem gostava de ver o outro maior circo do mundo, que é a Fórmula 1, você tinha o Senna correndo na chuva. Era outra coisa brasileira. Onde ele brilhava? Na chuva, porque ninguém treinava, ninguém queria correr na chuva. Então tem um espírito brasileiro engraçado, né? O próprio gol do Branco contra a Holanda, né? A falta que ele sofreu é uma falta cavadíssima, né? Ele foi, botou o braço e foi derrubado e fez o gol, entendeu? Eu lembro dele colocando... Né? De novo a ousadia. Era isso que cativava a gente. Ele fez gol, mas antes eu lembro dele colocando a bola na marca da falta. Você vê ele colocando, olhando a bola, ajeitando a bola na grama, tomando distância. Você fala, galera, cuidado, é o branco que tá batendo. É uma galhardia brasileira nisso, é a mesma ousadia do Ronaldo driblando em direção ao gol. Não, mas, cara, o branco, cara, ele era reserva. Você tem que lembrar disso. O branco era... Porque o Leonardo meteu aquele picolé de osso. Sim.
Olha que loucura. Nós ganhamos. Nós ganhamos dos Estados Unidos no dia 4 de julho. 4 de julho. No dia da independência americana. Nossa. Com um jogador a menos. Naquele calor, era Rose Bowl. Onde foi? Não, era o Stanford, né? Stanford. E o animal do Leonardo meteu o picolé de osso, foi expulso. Ele ficou com um jogador a menos. Aí o Romário meteu aquela bola pro Bebeto, que ele deu que tapinha. E o Branco só jogou porque o Leonardo não tinha sido expulso no jogo anterior, meu velho. O Branco, ele tava com problemas físicos, né? Eu até acredito que se ele tivesse bem pra estreia, talvez o Parreira teria começado. Porque se você pega as escalações das eliminatórias, né? O Branco joga em quase todos os jogos, né? Mas, então, são as histórias, né, que a gente vai lembrando aqui. Aí, como todos nós vimos, né, a Copa de 94, você se lembra onde você estava com seu pai, com a sua mãe, quem era vivo, onde você estava em casa. Aquela coisa, né, muito legal. Então, a gente se lembra disso. E o livro que vem no ano que vem, da Copa de 94, tende a fazer justiça com isso, né? Pode não ser a melhor seleção que o Brasil já teve, mas foi uma seleção que ganhou e com justiça. Isso é importante dizer. Não foi, foi um título injusto. Não foi. A Alemanha caiu nas quartas de final. Perdeu para a Bulgária. Bulgária, pode crer. A Alemanha caiu nas quartas. A Argentina caiu nas oitavas com aquela história que tiraram o Maradona, né? Perdeu para a Romênia, né? Por 3-2. Da Romênia, meu exatamente. Que tinha uma boa seleção, né? Raj. O Raj, camisa 10. O Lupesco, Raduciu, né? E a Bulgária tinha o Stoichkov. Stoichkov E o Letkov. A Bulgária... Esse eu vi jogar, cara. A Bulgária ganhou o terceiro jogo, que foi contra a Argentina, né? Na primeira fase. A Bulgária nunca tinha ganho um jogo na história das Copas. Veja só. Né? Loucura, é muito louco, né? Não tinha mais marreco. Não tinha mais. Tava todo mundo jogando bola. Hoje todo mundo joga bola. Não tem mais marreco nesse jogo. A Bulgária já tinha ganho da Grécia, depois ganhou da Argentina, né? Por isso que eles foram bem e chegaram até a decisão do terceiro lugar, só que perderam para a Suécia, né? Do Brolin, né? Lembra aquele... É verdade. Foi pro terceiro? Foi, né? Foi. A Croácia foi terceiro em 98. Perdeu da França. Você viu a Croácia enchendo o saco desde 98. Exatamente. A Copa de Camarões... A Copa de Camarões foi qual mesmo? Foi a de 90. De 90 é isso que eu tô querendo dizer. Ele despontou um futebol africano que até então também não tinha despontado. A Nigéria, se não me engano, foi na sequência. A Nigéria foi também em 94, né? Eles chegaram até as oitavas de final e perderam para a Itália. Aí você tem a estreia, né, na abertura da Copa de 98, que foi o Senegal. O Senegal ganhou da França na abertura da Copa, vocês lembram? Henri Camara. Lembrando que agora teve Marrocos, não foi isso? Foi Marrocos? Agora foi Marrocos, então, quer dizer, chegou até a decisão do terceiro lugar, né? Tá vendo? É isso que eu tô querendo dizer. Então, até a África, que embora tivesse tudo pra não contribuía, passou a contribuir. É esse futebol com 48 seleções assim, mais difícil. E justifica a ida pra Ásia também, né? Que foi o próximo continente, agora, acho que né? tem uma coisa positiva dessa Copa do Mundo com 48 seleções, é que não tem mais chance do Brasil ficar fora da Copa, Nunca mais, né? Nunca mais, né? Vai ser a única seleção da história que todas as vezes vai para uma Copa do Mundo. Isso eu acho o título interessante. Mas agora os caras vão acabar, porque, vão acabar. Mas é que tá, fechou a janela. Quem tem, quem não tem mais. Tem a história que a Globo tava falando lá, que não vai mais transmitir todos os jogos, porque assim, você tem tantos jogos, quem que vai conseguir acompanhar tudo, né? A gente muitas vezes já não consegue, né, com essa Copa com 32 seleções. Já pensou se resolve dar feriado pra todo o jogo aqui? Fudeu, né? É verdade. Tiago, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. A gente tava falando aqui várias vezes de diversas maneiras sobre um certo corporativismo que tem no futebol e o quanto isso é danoso, né? E o quanto isso parece com a realidade que a gente vive hoje, enfim, né? Eu vou fazer uma anti-pergunta. Você vê uma coisa qual o ponto que você vê ruim em relação à ideia do clube empresa, né? Porque parece uma resposta natural a todas essas limitações que prenderam o futebol até hoje, enfim. Você vê algum ponto de... Eu lembro essa história do clube empresa, né? No começo dos anos 90 teve uma discussão muito grande em relação a isso, né? E até falavam do São Paulo, né? Que podia virar um clube empresa, né? Eu acho que, assim, o clube precisa de uma gestão profissional, né? Você vê essas dívidas milionárias, o Flamengo com dívidas milionárias, né? Só que eu acho que, consequentemente, se o clube vira uma empresa, né?
E eu não sei por que no futebol tem tanto dinheiro envolvido, gente, né? É muito dinheiro. Outro dia eu tava vendo que o terceiro goleiro reserva de São Paulo renovou o contrato e vai ganhar 300 mil reais por mês. Isso não existe, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Se eu tô errando o número, peço desculpas, mas é mais ou menos alguma coisa assim, desproporcional, né? Para qualquer realidade. É desproporcional para qualquer realidade. É uma consequência do clube empresa? Pode ser, né? Mas eu acho que precisa fazer uma gestão mais profissional, e eu acho que aí, consequentemente, os clubes começam a investir também nas categorias de base, porque é preciso isso. É preciso investir também em categoria de base, formação de jogador, entendeu? Que eu acho que não tem, né? Ou tem muito pouco, né? Você vê, o Santos é um clube que tradicionalmente revela muitos jogadores, só que esse ano tá uma tragédia, né? Eu tenho santistas na família que falam, olha, nunca vi o Santos assim, não consegue ganhar, tá com medo de cair. Entendeu? Ou seja, alguma coisa vai passando o tempo e alguma coisa está acontecendo, né? Com a formação, com a estrutura, entendeu? Mas eu acho que é justamente o contrário. Quer dizer, quem sou eu, assim? Mas eu acho que é exatamente o contrário. Eu acho que o que falta é esse profissionalismo. Se a coisa fosse bem administrada de cima, se fosse olhado como uma empresa e não como um lugar que ele dá uma passadinha, igual acontece com a política brasileira, que o cara vem, ele é presidente 4 aninhos, faz de tudo para se reeleger, queima todo o dinheiro que tem para mostrar aquilo que tem que fazer ali e depois não sobra nada lá para frente. É a mesma coisa que acontece nos clubes. Se fosse uma coisa pensada com uma baixa preferência temporal, a longo prazo... Porque quando você tem uma empresa, meu amigo, você não quer manter ela durante 4 anos, você quer manter ela durante 20 anos, durante 30 anos, porque senão depois vai cair nas tuas costas, velho. Se a empresa é tua e ela falir, quem vai se fuder é você. Não é, você não vai jogar pra torcida. Mas então eu acho que o que falta é exatamente isso. Se você for pegar fora... Você pega os grandes clubes europeus, todos eles têm dono, tá? Dono. Esse é o meu ponto. E eles sofrem... Isso pra mim é uma coisa mais nova, mais recente, de você ter o dono, né? Sim. Você ter o dono. Aí eu não sei, a gente... Não precisa ser um dono, mas... Então, a gente tá vivendo esse momento agora que a gente não sabe o que vai acontecer. Eu vou te falar os bilionários comprando os clubes. Exato, porque é engraçado se falar o nome, ter dono. O Eurico Miranda foi dono do Vasco. Eu estou fazendo uma crítica. Guardadas as devidas proporções. Exato. Né? Mas eu estou fazendo a crítica real. É assim que o futebol até então o Andrés foi o dono do Corinthians. Muito bom colocado. Exatamente. O problema são não serem donos no sentido mais liberal da palavra, mas donos no sentido político da palavra. Porque eu acho que é um problema brasileiro. Eu acho que o futebol fala da sociedade. Eu acho bonito a história. Eu acho legal como você, e você pode falar melhor, com muita propriedade, tento feito essa historiografia, porque fala da sociedade, da época, e por que a gente ganhou, e por que a gente está em crise. Porque me dá a impressão que a gente está em crise real. De todos os lados. O futebol é uma delas. É uma delas. Né? Talvez seja um reflexo também, né? Porque é um jeito por onde a gente enxerga a sociedade, né? O brasileiro usa o futebol para tudo, né? Se você tem uma ferramenta de analogia para explicar a vida, e não é de hoje, né? É o futebol, né, cara? Desde, por exemplo, de como você organiza o seu portfólio de ações, concorda? Em forma de time de futebol, né? E essas ações são defensivas, enfim, existe uma analogia, até como você explica a sua relação de paixão, né? Pelas suas coisas. Show de bola, isso que você acabou de falar. Tem um livro que eu li há muitos anos, o título vocês podem até buscar na internet, Como o Futebol Explica o Mundo. Né? É isso. É isso, a janela, né? A janela. São as nossas metáforas. São as nossas metáforas. Show de bola. O cara vai lá dar um drible, lá, dá um pedala no cara. Dá um pedala. Esse tem que tomar um pedala. Esse tem que tomar um pedala. O cara entrou de carrinho em mim, velho. O cara da discussão, o cara entrou de carrinho. Isso é uma cultura, né? Explica a nossa realidade. Da pessoa, do dia a dia. Faz você se comunicar com todas as pessoas. Os políticos falando, muitos deles usam as metáforas do futebol, né? Exato. E eu acho engraçado porque o futebol, não é qualquer futebol, é futebol arte. E aí tem o problema na política, a gente tá com medo do pedala, do drible. Exatamente isso, a gente toma um drible da própria sociedade. E aí tem um problema da gente enfim. Se você não quer tomar um drible e você não quer tomar um pedala, meu amigo, não se esqueça da Alux Investimentos, meu velho. Por favor. Com eles você nunca vai tomar um pedala na sua vida. Nos tempos de hoje, você que tem seu dinheirinho guardado, que não sabe exatamente como planejar sua carreira, como no longo prazo, já que a gente está falando de baixa preferência temporal e de ganhar lá na frente, precisa de uma ajuda,
por favor, entre em contato com a Alux. Só fazem gol de placa esses caras. Só fazem gol de placa, meu velho. Vou te falar que ainda, meu, gol de placa que é pago em dólar. É isso. Tá bom ou tá ruim pra você? Pô, os caras dão de goleada no resto, velho. Eles dão de goleada na concorrência. Então, www.alux com 2 L's de X, investimentos.com. Não se esqueçam, Ronaldo Bela, Alexandre Sandoval. Minha carteira está com eles. Eu te falo que eu estou muito, muito feliz. Certo? É isso aí, justo ou não é justo? Justíssimo. Eu queria pegar essa brecha da ideia do futebol e da ideia política. Por exemplo, você vê em 70 o governo Médici, ditadura militar, só que ao mesmo tempo o Brasil campeão. Existiu algum aproveitamento daí? Uma primeira pergunta. Depois, você pega 2002, o FHC mas depois transicionou para o governo Lula. Teve alguma coisa aí também? E eu sei que em 94 tinha acabado de aprovar o Plano Real e o Brasil campeão mundial. Você acha que o governo em si, ele se aproveita do momento do futebol? Olha, disso não tem dúvida, né? Não só que o governo brasileiro, mas assim, na história, como a gente está falando de Copa do Mundo, tem muitos exemplos de figuras políticas que se aproveitaram ou tentaram se aproveitar do futebol. O exemplo clássico, em 34 e 38, Mussolini. Né? A Itália foi bicampeã do mundo. Né? Os jogadores recebiam a Julie Rimet, que ainda não tinha esse nome, né? O nome veio só depois. Eles faziam a tal da saudação fascista ao receber, né, a taça. Né? O Meazza, que era o capitão, né, um dos capitães, né, recebia a taça e fazia a saudação fascista. Né? Então você tem essa mistura. E diziam, né? Aí é uma coisa que a gente não tem como comprovar, que o Mussolini mandava bilhetes para os jogadores, ou vencem ou morrem, né? Uma coisa nesse sentido. O Hitler, a gente tem toda a história da Olimpíada de 36, né? E o Hitler tentou em 38, o Hitler já tinha anexado a Áustria, e a Áustria estava classificada para jogar a Copa do Mundo, e a Áustria não foi, acabou não entrando em campo, né? Porque o Hitler pegou os jogadores da Áustria e colocou na seleção da Alemanha para reforçar o time. Só que a Alemanha empatou na estreia com a Suíça e depois perdeu num jogo de desempate para a Suíça por 4-2 e foi desclassificada, né? Ou seja, o Hitler ficou furioso que a Alemanha não foi campeã. Então, assim, naquela época o futebol já era importante, né? Para você tentar projetar o país. E, claro, em 1970, talvez a seleção que mais foi usada para tentar promover o regime, né? E é engraçado que eu até conto no livro essa história, que antes da Copa começar, as pessoas que tinham consciência da política no Brasil diziam, vou torcer contra. Se o Brasil ganhar vai ser terrível, porque o Médici vai usar isso como o país grande, aquela coisa. Diziam que o Brasil dos militares, ou o Brasil grande, tinha 3 grandes obras, né? A Ponte Rio-Niterói, né? A Transamazônica e o Tricampeonato Mundial de Futebol, né? Eram essas 3 grandes obras deles, né? E eles, claro, eles investiram muito na tecnologia para que as pessoas pudessem ver a Copa do Mundo ao vivo e tudo mais, né? E aí as pessoas diziam que iam torcer contra quem tinha consciência política na época, né? Só que aí a Copa começou, como é que eu vou torcer contra essa seleção, né? Só que foi o que aconteceu, né? A seleção foi campeã, o Médici se aproveitou, né? Mas assim, o aproveitamento é limitado, né? Você dá uma injeção de ânimo na população, depois, no dia seguinte, a pessoa tá lá trabalhando, reclamando do salário, com a carestia, aquela coisa toda. Não tem jeito, mas obviamente que a ditadura usou muito aquele momento, né? Tanto é que tem uma história que a população tava lá na Praça dos Três Poderes comemorando, aí passou um helicóptero e eles jogaram bilhetinhos. Tem até no livro a transcrição desse bilhete. Esse daqui é um Brasil grande que está pronto para o futuro, também ganhou agora, tem a vitória no futebol, entendeu? Aí você fala de 94, né? Eu lembro muito do Luciano do Vale, depois que o Brasil foi campeão do mundo, falando assim, o Brasil campeão do mundo depois de 24 anos, e agora nós temos essa moeda forte. O real entrou em vigor dia 1º de julho de 94 e a final foi dia 17 de julho. Né? Então, assim, aquela injeção de ânimo, olha só, a gente não tem mais inflação, a inflação foi domada de tudo que a gente viveu, né? E também, a partir daí, de todas as 5 seleções campeãs, todas foram recebidas em Brasília, né? E em 58, aí tem uma outra história, né? O governo era do JK, Juscelino Kubitschek, os 5 anos em 5, né? E ele fez uma coisa marqueteira.
a capital, em 58, ainda era o Rio de Janeiro, mas Brasília já estava sendo construída, né? Foi inaugurada em 21 de abril de 60. Só que onde que o Juscelino ouviu a irradiação da final de 58? Em Brasília, na futura capital. Ele já existia um hotel lá para as autoridades, né? E aí ele ouviu o jogo lá. Olha só, eu estou aqui na futura capital, agora nós já somos campeões do mundo, o Brasil vai ser um país grande, porque nós vamos aqui explorar o Centro-Oeste, teremos a capital. Então, assim, os políticos se aproveitam, né? Em 62 foi o Jango, né, que recebeu os jogadores, mas naquela época que era o parlamentarismo, né, com toda aquela história, né, era o Brasil parlamentarista, porque depois, em janeiro de 63, teve o plebiscito que voltou ao presidencialismo, mas era o Jango presidente. Aí, em 70, o Médici, que a gente já falou, em 94, o Fernando Henrique, que era o Itamar, né, que recebeu os jogadores, e o Fernando Henrique, por ser ministro da Fazenda, disputou a eleição e ganhou. E em 2002, aí sim, o Fernando Henrique, com a história que o Vampeta deu a cambalhota na rampa e tal. Então, é praxe, né? Dos presidentes receberem os jogadores campeões do mundo. Em né? 94 a gente tinha perdido o Senna também, né? O Senna, que sim. Para o país como moral, assim, era algo Sim. importante. Que o Senna morreu dia 1º de maio 1º de maio. de 94 e aí a gente conseguiu ser campeão. Lembra os caras entrando com a faixa acelera daí que nós aceleramos aqui. Aliás, fazendo a pesquisa, então, eu tô com muita coisa fresca na cabeça. O último amistoso do Brasil antes da viagem para os Estados Unidos, inicial. ou antes da convocação definitiva, foi um amistoso contra a Islândia, em Florianópolis, né? E o Brasil venceu por 3-0. E naquele dia, né, tinham sido os funerais do Senna. Né? O Senna ia ser enterrado no dia seguinte, né? E aí eu lembro que o Zinho fez um gol, fez até o símbolo de como se estivesse dirigindo, né? Então, assim, nunca dois esportes se juntaram tanto num momento, né? Como foi naquela conquista de 94. Tanto é que a Globo, assim que o italiano que entrou para a história, o Baggio, perde o pênalti, né? Aí eles soltam o tema da vitória, né? Do Ayrton Senna. Quem estava assistindo pela Globo se lembra disso também, né? Então... são as histórias que se misturam, né? Acho que parece que a política sempre se utilizou de forma... né? Utilizou, né? De forma utilitária, né? Sempre se utilizou da esperança, né? Que o brasileiro Sim. deposita no futebol, né? E aí vocês estavam falando aí, né? A morte do Senna foi um funeral, assim como o 7-1 foi um funeral, né? Então, assim, essa esperança do futebol, como a gente vê hoje, talvez isso seja um pouco da crise que a gente veio discutindo aqui, né? E a Copa de 2014 foi muito, né? Envolvida né, no ano anterior a gente tinha acompanhado as manifestações, né? Em 2013, né? Aí tem a Copa de 2014. Eu lembro que protestos no Brasil, né? O movimento não vai ter Copa e tal. Aí a crise se amplia, né? Aí em 2016 vem o impeachment. Né? Então as coisas estão entrelaçadas, né? As coisas estão muito unidas, eu acho. Loucura. Acho legal porque você não fala do futebol enquanto só uma arte. É um futebol espírito. É o espírito daquela população. É o que eles anseiam, o que eles estão prestes a fazer. Preciso fazer uma pergunta aqui de um dos nossos apoiadores. Que ele faz uma pergunta assim, ó. O Palmeiras tem Mundial? Quem foi o autor do gol do título? É porque é o avô dele que fez o gol. Por isso que ele tá perguntando isso. Quem é, então? Fala que... Liminha. Liminha, mas tem Mundial? Olha, o que eu digo é o seguinte. Eu sou corintiano, não tenho nenhum problema de falar. O título do Corinthians de 2000 é um título que, assim... genial! É reconhecido pela FIFA, mas, assim, é um título diferente, porque o Corinthians não tinha... vencido a Libertadores, né? Então eu acho que assim, o Palmeiras não tem Mundial porque a FIFA não reconheceu. Se a FIFA amanhã chegar, olha, aquele título vale como título mundial, aí eu como historiador vou falar, ok, tem Mundial. O Vasco acho que ganhou no ano seguinte, né? O Corinthians foi como o time da casa, né? Indicado porque era o tal bicampeão brasileiro. Mas em 2000. Foi um título totalmente diferente. Não tem, viu? Afinal, Felipe Rótman, viu? Felipe Rótman
empatou aqui. com o Vasco na final, jogou com o time nacional. Era o futebol internacional, onde ele convidado empata com o time nacional na final. Não, mas depois E aí de ter ele tem eliminado o Real Madrid e Era só Manchester pra saber. United na fase de Era grupos. só pra saber. Você entende futebol onde? Só agradecer o Felipe Rottman aí, que inclusive me anestesiou ontem aqui, meu cotovelo. Obrigado, meu irmão. Obrigado, obrigado pela pergunta. Agora, eu vou até sugerir aqui uma pessoa que vai responder que tem Mundial. Se vocês convidarem o Mauro Betting aqui, que eu adoro, um cara Genial. que... Faz o meu campo pra nós aí. Faço, claro que eu faço, sem dúvida. Ele adora participar de podcast, então já tá convidado aqui. Pô, já tá convidado. por favor, Thiagão. Palmeirense, Então ele vai ajuda. falar. Ele vai falar que o Palmeiras tem Mundial. Ele tá Mas ele é certo. um cara consciente e ele vai dizer que não tem. Não, o Mauro é genial, ele escreveu o prefácio do Biografia das Copas, ele que me indicou para a primeira editora que eu lancei o Biografia das Copas, que é 11 Cultural. Esses 3 livros aí são da Letras do Pensamento, do Cláudio Freire, que eu adoro, o editor que banca todos os meus projetos aí, né? Então o Mauro, se vocês virarem o livro na contracapa, tem texto dele nos 3, né? Falando um pouquinho de cada uma das Não, das e Copas do ele é um mundo. cara muito sensato. Ele é um cara muito sensato. bacaníssimo, Eu, né? como corintiano, Um coração eu gosto enorme. muito do Mauro Betting, Sim, cara. Gosto sim. muito dele. E eu acho que ele é um belo de um tirador de sarro E ele, também. por ser, mesmo sendo palmeirense, ele não contamina a opinião dele, entendeu? E ele é um jornalista que ele mantém a paixão pelo futebol. Eu conheço outros que, futebol, torço contra a seleção, não sei o que e tal. Tá não, louco. né? Não, o cara que torce contra a seleção, sinceramente, meu amigo. Você pode não gostar, mas enfim. Bom sujeito não é. Ah, não é, meu, não é. Eu queria falar de uma coisa do futebol também que eu acho muito louca, que são aqueles inesperados. Então, eu queria que você contasse um pouco. A gente falou da Copa de 62, o Pelé, segundo jogo, pum, se machucou. E aí entrou nosso querido Amarildo, que fez 2 gols na final. Conta um pouco dessa história pra gente. E depois eu queria que você falasse do Ronaldo, de 98, o que aconteceu da convulsão, e depois em 2002 essas voltas que são tão lindas dentro do esporte. O futebol tem muito do, como o Nelson Rodrigues dizia, o imponderado de Almeida, né? Então você tem o Pelé que se machuca e no jogo seguinte que o Amarildo estreia e faz lá os 2 gols com a Espanha. O Amarildo fez um dos gols da final também, né? Você tem as coisas que acontecem de repente, né? Eu tava até falando de novo de 94, né? Veja, o Aldair não foi convocado para a Copa inicialmente, né? Foi o Ricardo Gomes e o Moser, lembra? Ricardo Rocha, Ricardo Sim, Gomes sim. e o Moser, Moser. né? Aí o Moser pega uma hepatite durante a fase de preparação, ele ainda estava aqui no Brasil, e ele vai embora, né? Aí vem o Aldair, chamam o Aldair que ia ficar na reserva, né? Só que aí o Ricardo Rocha se machuca. Veja só, um jogador que nem ia para a Copa, de repente vai para ficar na reserva e de repente, né? Então assim, tem várias passagens em que há o inesperado, né? O que ninguém previa, né? Aquele jogador, o Josimar em 86, né? Que teve aquela história do Leandro e do Renato Gaúcho, né? Que o Leandro foi cortado, o Renato Gaúcho, enfim, não quis ir. Aí veio o Josimar e o cara faz um golaço com a Irlanda do Norte, né? Um baita de um gol, né? Então, assim, o futebol tem muitas dessas histórias, né? Agora, em relação a 98, né? Eu, assim, primeiro que eu não gosto de teorias da conspiração. Não dá. O Brasil vendeu a Copa de 98 para a França para depois ganhar de 2002. Como é que você vai combinar com 32 seleções, né? Multiplica isso por 22 ou 23 jogadores, pelos técnicos. Como é que você vai combinar resultado, né? Então, assim, o que aconteceu? O Ronaldo realmente, que ainda era Ronaldinho, né? O Galvão chamava ele de Ronaldinho por causa do Ronaldão lá de 94, né? Então, o Ronaldo de 98 ainda era o Ronaldinho, né? Só em 2002 que ele virou, porque aí já tinha o Ronaldinho Gaúcho, né? Então, assim, ele... Claro, era uma pressão enorme. Você imagina, um garoto, né? É só fazer as contas. Ele é de 76, ele é do mesmo ano que eu, só que ele faz aniversário em setembro, né? Então faz as contas, quantos anos ele tinha em 98, né? Aí ele foi dormir no dia da final, né? Tanto é que ele brinca que em 2002 ele não quis saber de dormir, ele nem deitou na cama no dia da véspera ou da própria final, né? E ele realmente teve uma convulsão, né? Tem um livro, se eu não me engano, o autor é o chama Jorge Caldeira, que ele explorou um pouco esse caso, né, esse fato. Diz que ele teve um episódio chamado Terror Noturno,
né, que pode... Vocês são médicos aí, não sei se... Normalmente é em criança, mas sim. Então, mas pode acontecer, né? Ele nunca teve, mas naquele dia teve. E é claro, aquilo abalou a seleção brasileira, né? Foi uma correria, o Zico, que era um dos auxiliares lá, foi chamado, né? O Roberto Carlos assustado, enfim, né? Aí você vê, a seleção entra na final apática, né? Não sei se ganharia da França se o Ronaldo tivesse 100%, né? Mas, assim, a seleção poderia ter jogado melhor. Porque, pra mim, o jogo anterior é um dos jogos mais geniais da história das Copas do Mundo, que é empate com a Holanda. Aquela decisão por pênaltis é uma coisa fantástica, né? Enfim, aí... Quem é que sobe? Épica. A semifinal do Cago batendo gol de cabeça contra o Brasil, o Galvão, né? da puta. Tendo que falar, né? Que você vê ele chorando lá. E aí Pra você baixo. falou muito do imponderado, o futebol também dá chance para as pessoas se reerguerem, né? O Ronaldo entre 98 e 2002, o que ele passa, né? Duas lesões Os problemas fudidas. no joelho. E o cara chega na final da Copa contra a Alemanha e faz 2 gols, né? E você vê, o primeiro gol é uma jogada que ele briga pela bola até o fim. Aquela coisa, né, da malícia, da vontade, da garra. Tem que ter uma garra lá, poxa vida, né? E aí o cara se supera. Eu sou fã do Ronaldo, Demais, né? Sou fã do Quem não é, Ronaldo, né? Nem, Quem não é? nem só pelo que ele fez aqui no Corinthians, já no fim Isso é o de menos, na verdade. da carreira, né? Não, a gente falou aqui de símbolos, né? Todo agora aqui, de identidade e tal, mas ele simboliza talvez o renascimento do herói, né? Você fala, porra, né? Isso é mítico, né? É mítico, é isso mesmo. Tanto que ele virou cartola, né? É verdade, comprou o time lá, né? Exato. E outra, a gente tem que lembrar muito do Romário. Você falou também do imponderado, né? O Romário, no fim de 92, quando a seleção vai enfrentar a Alemanha, o último amistoso, né? Ele foi convocado, ele não tinha sido convocado até então pelo Parreira e nem pelo Falcão. O Falcão queria que o Romário jogasse a Copa América de 91 no Chile, só que o Romário... eu tô cansado, eu tô sem férias há não sei quanto tempo, eu venho de uma lesão, o ano de 90 foi difícil pro Romário, a recuperação, aí o Brasil perde a Copa, o Romário foi pra Copa de 90, mas o Romário não quis jogar a Copa América. Até o Collor, presidente da época, criticou o Romário, dizendo como que ele não vai defender a seleção brasileira, veja só, né? Aí o Romário não foi, aí no fim de 92, o Romário é convocado pelo Parreira, mas ele fica revoltado que não é o titular, e o Parreira nunca mais, o Parreira e o Zagallo, né, a dupla, eles nunca mais chamaram o Romário, né? Aí o Romário volta no último jogo contra o Uruguai, por quê? Porque o Parreira teve medo. Porque o Brasil... Tinha que ganhar. Porque a identidade nacional... Dois gols. Foi 2-0. Pelos números lá, o Brasil venceu a Venezuela por 4-0 no Mineirão. O Brasil precisava ganhar da Venezuela. O Brasil precisava de 3 pontos, né? A vitória ainda valia 2 pontos. Então o Brasil venceu a Venezuela e podia empatar com o Uruguai, né? Só que aí o Parreira estava com medo. Por quê? O Miller se machucou. O Miller acabou ficando fora, né? E ele não confiava, ele mesmo fala, literalmente, ele não confiava no Evair, por exemplo, né? E até no Luiz Henrique, que é um jogador que jogou muito a fase de preparação com o Parreira. Paulo Sérgio também. O Paulo Sérgio, mas o Paulo Sérgio foi pra Copa, mas o Luiz Henrique acabou não indo, né? E aí chamaram o Romário, e o cara faz 2 gols e foi o herói da Copa. Né? Não, sensacional. Então, essa passagem é maravilhosa. Essas histórias são muito legais, né? Aí depois ele pintou o Parreira e o Zagallo no banheiro do restaurante lá do hotel. É verdade, Os caras meteu. O cara ia no banheiro fazer um cocô. E o Parreira e o Zagallo. Não, cara. Ele foi pária, né? Ele é pária, né? Porque foda. ele foi pária por negar a identidade nacional, né? Como é que você vai se recusar a defender, né, a seleção? Né, e depois virou herói, né, cara? Depois virou herói. Eu tenho uma outra pergunta aqui do nosso querido apoiador aqui, Alexandre Denjúlio. Gilmar dos Santos Neves, Tafarel ou Marcos? Quem foi o maior? Olha, é muito difícil a gente julgar, né, os jogadores por poucas não fique em cima imagens, do muro, não. Né? Não fique em cima do muro, não, malandro. Não, eu não vou ficar. Responde pra nós Então é o aí. Gilmar, Tafarel ou Marcos? ou Marcos. Eu acho o Gilmar dos Santos Neves. Eu também acho. É o único goleiro bicampeão do mundo. 58 e 62. 58 pelo Corinthians, 62 pelo Santos. Isso. Bicampeão. Exatamente. Apesar do Marcos também ter pego Não, muito. o Marcos pegou todas. O Tafarel também é outro que se redime, porque tem aquela história, quando o Brasil perdeu
para a Bolívia nas eliminatórias, né? Meio Que foi das pernas. que foi a primeira derrota do Brasil em eliminatórias. E se você ler os jornais da época, o que eles achincalham a seleção brasileira por causa dessa derrota, como vai perder para a Bolívia e tal, né? Aí eu lembro o Silvio Luiz, narrador, que eu tenho uma admiração muito grande por ele, né? Ele dizia o seguinte: Tafarel pega o pênalti, mas também come o seu piruzinho. Muito bom, né? Então, veja, né? O Tafarel pega o pênalti do Massaro na final, né? E vira um herói também, né? Então, assim, o futebol tem muito disso, né? Você é vilão em um momento e vira herói em outro, né? Mas eu acho que desses três, o Gilmar, né? Há o consenso que ele é um dos maiores goleiros da história, né? E tem até aquela federação, Instituto de Futebol... IFH, não sei o quê. Sim. História e estatística. Isso, eles consideram o Gilmar o melhor goleiro da história. Eu acho que aí talvez há um exagero. Você tem outros grandes, como o Yashin, da União Soviética, o Buffon. Eu sou fã do Gordon Banks, gente. Gordon Banks, a defesa que ele faz ali na cabeça do Pelé é mais um daqueles lances que entraram pra história sem ser gol, né? Acima então só é o isso. Cássio mesmo, né? Ah, o Cássio é foda. O Cássio... Não, o Cássio em é do relação ao Corinthians. Pra mim, antes dele era o Ronaldo, agora é o Cássio. Né? Sem dúvida. Deixa eu fazer uma pergunta, eu quero dar uma pimentada aqui. Já que a gente tá na época de Copa do Mundo feminino, Importante falar. como você enxerga essa modalidade e o que você viu que mudou no futebol feminino no Brasil nos últimos anos? Olha, eu acho o seguinte, né? A primeira Copa, eu não sei tanto de Copa do Mundo feminina, até um erro, porque eu acho que como pesquisador eu deveria fazer um trabalho mais amplo em relação a isso, né? A primeira Copa do Mundo é disputada em 91, né? E o Brasil chega à final em 2007, né? Vai perder dos Estados Unidos. Enfim, eu acho que o futebol feminino foi proibido. Numa época aqui no Brasil, né? Se vocês derem um Google aí, vocês vão ver a data certa. Se eu não me engano, foi no governo Vargas, né? Então, assim, veja, eu acho que, mais uma vez, a gente não pode separar o futebol da sociedade, né? A sociedade brasileira tá evoluindo, né? Com uma sociedade mundial, né? Então, eu acho que, assim, há um reconhecimento, né? Que é preciso equiparar as coisas, né? E nada mais justo do que ter o futebol feminino também. Não, acho que sem dúvida, tem que ter. Mas você acha que, por exemplo, dá para comparar esportivamente falando, ou do ponto de vista monetário, as duas coisas? Não. Monetário não tem como se comparar, eu acho, né? E o mesmo esportivamente? Então, esportivamente, assim, eu acho que é uma questão de costume, né? Eu acho que... eu vejo muita gente falando que o jogo feminino não é tão vistoso quanto o jogo dos homens, né? Claro que talvez é um jogo mais rápido, né? O dos homens e tal, né? Mas eu já vejo também as pessoas dizerem que não tem graça. Eu discordo disso, né? Eu vi os jogos da seleção agora nessa Copa, né? E elas têm muita chance de ganhar. E eu torço para que elas ganhem. Você imagina... Também. Elas ganhando no momento que o masculino tá nessa crise danada aí, entendeu? Né? Talvez carregue o bastão do futebol, né? A gente não torce por vôlei feminino. Claro. Eu já vibrei com vôlei feminino, tal qual. Claro, óbvio, claro, né? Ginástica olímpica, eu lembro da Ina dos Santos. Talvez sejam esportes em que a comparação é mais difícil de se fazer, né? Mas, enfim, eu acho que tem que apostar e tem que dar tempo. Fato. Né? É que eu acho muito curioso, porque tem uma questão aí que o Regis está levantando, que eu acho muito legal, é que assim, para ele vicejar, para ele ir para frente, ele vai depender de uma audiência masculina, não de uma audiência feminina. As mulheres não vão contribuir para o futebol feminino no nível de audiência. Eu vi até uma pesquisa aí que elas estão assistindo menos, elas não assistem muito. Porque né? não é uma coisa... É difícil falar isso. É difícil falar isso. Você entendeu o que eu quero dizer? É difícil poder explicar isso. Porque por outro lado, só fazendo aqui o contraponto, sim, né? Assim, também parecia difícil, e sendo polêmico também, parecia difícil há 20 anos atrás, uma mulher discutindo futebol. Então talvez sim, esse seja o ponto de discussão. Hoje aí, a gente está né? cada vez mais acostumado a ver as mulheres discutindo. A Renata Fã era Miss e depois virou comentarista de futebol. Que é coisa mais feminina do que uma mulher que foi Miss e hoje fala de futebol?
Tem isso. Gente, E tem a Mini Lacombe querendo gente, politizar o futebol também. narradoras, né? Surgindo. O Juca Kfouri também quer, né? Isso daí é muito legal, entendeu? As Exato. narradoras surgindo agora. As narradoras surgiram, sei lá, o que? Há 5 anos. E os narradores no rádio estão lá desde os anos 20. Há Anos 100 30, anos. né? Há um 100 anos. século. Então, Há é um século. uma coisa que precisa dar tempo ao tempo. E eu acho ótimo que isso aconteça, né? Justíssimo. E assim, tem uma coisa também, não é falar da boca pra fora, é legal porque é politicamente correto. Não é, entendeu? É preciso mesmo, né? É preciso. Deixa eu perguntar uma outra coisa aqui pra você que eu fiquei bem, que eu gosto da polêmica. O que você acha do VAR? Assim, eu quero... Antes, Esse é um ponto bom. Isso aqui vai dar mais 10 horas. Mas sabe por quê? Porque assim... não, beleza. O VAR... Positivismo. Ajuda, Justiça. justiça. E eu acho que tem um ponto disso. Justo. Mas aí você pega o negócio do VAR, você tira uma decisão de um cara que é de campo por um cara que tá lá em cima na cabine. E aí você pega e você fala assim, mas calma aí. Mas não é o que eu tô vendo. E você tá decidindo aquilo que não é o que a imagem tá mostrando. Aí eu me pergunto, não é melhor você deixar o cara que tá lá no campo mesmo na hora decidindo? Apesar dele poder errar. Apesar dele poder errar. Olha a dureza. Você tem que ver que escolha você vai fazer. Olha, Desculpa, veja, não. É o fim da poesia do agora futebol. em 2026, vamos fazer um exercício de futurologia aqui. Final Brasil e Alemanha da Copa do Mundo, né? 44 do segundo tempo, né? Pênalti para a Alemanha. Vale né? o VAR? Então, pênalti para a Alemanha. Não existe VAR. Aí a Alemanha ganhou por 1-0, o Brasil perdeu o Hexa, né? Aí você vai ver depois, nas milhares de câmeras que existem, que não foi pênalti, né? Enfim, eu acho que a gente precisa pensar um pouco na justiça. Mas assim, Né? mas quando você pega a câmera, assim, tem um lance. A câmera, aí na câmera que você vê depois, é 500 vezes câmera lenta. E aí tem uma mão que talvez faça isso. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Eu acho que você transfere Porque, uma coisa assim, que não dá pra você ter 100% Não, então, de porque certeza. assim, o VAR, eu acho que assim, claro que o árbitro, o juiz dentro de campo, ele tem uma limitação, é claro, né? Óbvio. Humana, Isso é óbvio, humana. é humana, né? O bandeirinha, aquela coisa, né? Mas assim, as questões interpretativas não deixam de existir por causa do VAR. Né? Então a gente pode ver 1000 vezes, você pode achar que foi, eu posso achar Não, que mas não aí foi. passa do né? árbitro pro cara que tá lá em cima. Então essa é uma Esse é o discussão. problema. Então, Se for só assim, bola concordo entrou ou com não você, entrou. tem muitos tá defeitos. impedido ou não tá? Né? Beleza. Agora, se foi pênalti claro, ou não foi... claro, tem muitos defeitos que a gente precisa discutir, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa que vai sendo aprimorada, claro, né? Nunca vai ser uma ciência exata como o futebol nunca foi, né? Mas eu acho que, assim, por justiça, vai falar lá aquela história lá nos anos 2000 do Castrilli, Corinthians e Portuguesa. Sim, aquilo né? foi foda. Eu sou corintiano, foi foda. Então, sabe, se tivesse o VAR naquela época, não teríamos a injustiça. Sei lá, na final do Paulista de 73, que o Santos dividiu o título com a Portuguesa porque o Armando Marques errou na contagem dos pênaltis, né? Sabe, você tem uma equipe lá atrás que fala, Puta, ó, essa foi não, foda, essa foi entendeu? foda. Sabe? Posso ir para além da justiça? Eu vou falar minha crítica ao VAR. E isso aconteceu na primeira vez que eu vi o VAR. Era um jogo Palmeiras. Eu sou palmeirense, Palmeiras não sei quem, não lembro. O time do Mundial. E aí eu lembro que de repente foi gol. E falei, gol, comecei a comemorar com a galera, gol. Os caras falam, para, por quê? Pediu Pediu VAR. pra parar, parou. E aí você pega aquela... É o fim da poesia do futebol. Você pega aquela coisa mais sublime do gol e... Eu concordo. Vai conversar com o Galvão, com o Everaldo Marques, com o Milton Leite, que eu adoro, que foi meu chefe lá na Rádio Dourado, Gênio, né? corintiano, Genial, corintiano, genial. gênio. Genial, Sim, genial. então, cara, difícil, é difícil, é né? difícil. Você vê, você grita gol e de repente não é, é uma ducha de água fria, né? No Não, e momento outra- que era pra ser aquela explosão. E do ponto de vista, né, assim, né, como é que você vai julgar a intencionalidade, que é uma coisa humana e que cabe um julgamento humano por uma questão técnica, que é câmera, posicionamento. Então, foi pênalti, ele tinha intenção ou não. Não dá pra você tirar o aspecto humano do juiz, por mais, né, arrombado que seja o juiz, né? Daí jogar isso pra tecnologia. Eu acho que muita coisa podia continuar com a decisão do campo, né? Mas é difícil, né? Essa é uma polêmica que... Sem dúvida. Mais uma, né? Mais uma. A minha crítica é que ela agride a estética do futebol. E outra, Sim. e ao invés do cara discutir o futebol, eles começam a discutir o VAR.
E aí você fala, aí não tá mais o gol, aí vira uma coisa burocrática, em vez de você estar lá no calor do momento. Porque a gente gosta da paixão, do pathos do futebol, a galera explodindo. Não é logos. Não é logos. Tá bem longe do logos. colocado, E muito mais bem longe do colocado. ethos. É pathos. É só pathos. isso. Ó, é eu só só sei pathos. de uma coisa, se tivesse VAR na Copa de 70, nenhum dos gols dos 19 seriam anulados, viu, do Brasil. Mas em 62 ia ter pênalti pra Espanha. Ia ter pênalti pra Espanha. E talvez a gente não fosse nem pra segunda fase. É verdade. Né? Ó, loucura. Enfim. A Argentina, la mano de Deus, não teria valido. Também. É, Bom, mas não. ali o Maradona fez os dois, né? Fez a mão de Deus e aquele gol antológico, que é um dos maiores bonitos das Copas. E Ia verdade. ganhar. É o gol mais mas a foi 2 a 1, picaretagem. né? Foi Cara, 2 a 1. igual o São Paulo é freguês do Corinthians, vou dar aquela cutucadinha. A Inglaterra é freguês do Brasil em Copa do Mundo. Teve no caminho do tri. Então, a Inglaterra em 58 jogou com o Brasil, foi 0x0 no segundo jogo da primeira Em fase. 62, o Brasil venceu por 3x1. 3 a 1. Nas quartas de final. Em 70, ganhou por 1x0, né? E em 2002, 2x1. Então você vê que Gol loucura. espírita do Ronaldinho Gaúcho, que é uma pintura aquele aquela gol- Não, falta. e o mais legal é o seguinte, fantástico. eles são os supostos criadores do futebol. É. Bom ponto, E excelente. nossos 5 títulos, nós passamos por Mas eles. então, mas aí também tem aquela história, né? A Inglaterra é das seleções campeãs do mundo é que tá mais tempo na fila. Eles só ganharam uma em 66. A Roubada. Espanha também ganhou uma em 2010, 2010, né? Enfim. Mas, cara, mas é engraçado como esse Brasil e Inglaterra tem uma... E jogos sugêneres. Sim. O jogo de 70, com o golaço que você falou lá no começo, é sensacional. E o jogo de 2002, do gol de falta do Ronaldo, a gente começa perdendo o jogo. Perdendo o jogo. Faz o gol no finalzinho Sim, do primeiro primeiro tempo, tempo, arrancada do Rivaldo. É. Não, arrancada do Ronaldinho que passa pro Que Rivaldo. passa pro Rivaldo. E depois o gol do Ronaldinho de falta. Falta do meio. É sensacional. Aquela Copa e aquela seleção também é muito deixada de lado. As pessoas não falam muito daquela seleção. Do Penta, entendeu? você Do disse? Penta. Eu acho que não fala. Tinha que falar mais. E assim, das 5 seleções brasileiras campeãs, eu falando dos meus números aqui, né? A de 70 ganhou 6 jogos, fez 19 gols. A de 2002 ganhou 7 jogos. É a única seleção, a partir de 74, mesmo com a Copa de 74 tendo 16 seleções, a FIFA mudou o sistema de disputa e para você ser campeão você tinha que fazer 7 jogos, né? Então desde 74 só o Brasil de 2002 ganhou 7. Gente, e aquela seleção fez 18 gols, né? Então aquela seleção tem e venceu todos, né? Isso é importantíssimo, né? Então aquela seleção tem que ser reverenciada. Eu acho que o brasileiro reverencia pouco as seleções campeãs. Né? Justo. Eu concordo. 94 e 2002 principalmente, Sim, né? São as melhores. E a de 94, que é a chincalhada, né? Chincalhada. As pessoas falam, mas como é que o Zinho pode ser campeão do mundo e o Zico não? Eu até concordo, mas poxa vida, o Zinho era em outro momento e foi campeão do mundo porque o Brasil foi a melhor seleção em 94, poxa vida. Se não tivesse vencido nos pênaltis, eu ouso a falar aqui, se o Brasil de 94 não tivesse vencido nos pênaltis, tivesse vencido no tempo normal de 2-0, acho que o mau humor com essa seleção seria outro. A gente tem o pitch do livro, mas antes da gente partir o pitch do livro, tem mais 2 perguntinhas aqui. Uma é de um apoiador nosso, que eu vou fazer para você, mas eu quero te dar um tempo para responder. Claro. Porque ela não é tão simples assim. O Fabrício Rodrigues Carvalho, coach, ele pergunta assim: escale a seleção de todos os tempos pra gente. Então fica com isso na cabeça. Posso escalar já? Então beleza, bora, mete o pau então. Aqui, ó. Mete Vamos o lá, pau, aqui, ó. mete o pau, Atenção. mete o pau. Pode anotar. Vai lá. Tobias, Zé Maria, Moisés, Ademir e Vladimir. Russo, Basílio, Luciano, Palinha, Geraldão e Romero. 13 de outubro de 77. É o time do Corinthians campeão em 77, meu irmão. Eu parei aqui. Você achou que era No segundo eu tinha esperança de ter algum. Meu pai falaria que era difícil, hein? Cabeção, Homero e Olavo, Idário Goiano e Roberto, Cláudio Luizinho e Baltazar. Campeão de 54 no quarto centenário. Engraçado que é o último título antes da fila. E aliás, é E o uma que saiu? maldade, porque o Corinthians não ficou na fila há 23 anos. Porque a final, Foi o jogo 55, né? decisivo contra o Palmeiras foi em 55 e o Corinthians volta a ser campeão em 77. É difícil falar dessa seleção de todos os tempos, porque tem muitos jogadores que você não tem como encaixar. Para mim, o goleiro de todos os tempos, eu não vou colocar um brasileiro aí, eu vou colocar o Gordon Banks. Mas né? a pergunta dele é do Brasil. Do Brasil? É Então do vamos lá. Brasil, do Brasil. Então vamos lá, o goleiro das 5 seleções eu coloco o Gilmar, lateral direita Djalma Santos, a zaga do Brasil
eu coloco o Bellini, né, que é o capitão de 58. Aí eu vou começar a escalar, que é a seleção de 58, gente. É muito difícil. Justíssimo. Né? Bellini, aí o outro zagueiro... Eu vou colocar o Brito, de 70. Vai botar o Brito? Raçudo. Que teoricamente nem zagueiro era, hein? Ele era volante. Era o Piazza que era volante. Puxa, era o Piazza? Era o Piazza, é. Aí era o Brito. Na lateral esquerda, aí não tem discussão. É um sujeito chamado Enciclopédia do Futebol, que é o Newton Santos, que eu tive a honra de entrevistar por telefone, acho que umas 2 vezes, né? Meio campo. Didi e Gerson. Tudo bem, eram jogadores muito parecidos, né? Porque, teoricamente, eles eram da mesma posição, mas acho que Didi e Gerson, você já imaginou? Soa bem. E aí, Garrincha... Difícil. Garrincha, Ronaldo, Pelé... Nossa senhora. E na esquerda, hein? O Rivelino, né? Garoto! Pra finalizar com o Coringão, meu velho. É, claro. Excelente. Mas é difícil. Faltaram vários. Os íconos daí. Você tem 6 seleções pra escalar. Você tem 6 seleções. Essa é a dificuldade. Não cabe todo mundo. Exatamente. É muito talento. É muito talento. E uma última pergunta aqui, que também é provocativa, que aí essa é comigo mesmo. O que você acha dessa ideia de aposta esportiva? E daí dessa interferência, dessa suposta interferência extracampo. Vindo a lembrar que a gente já tem isso no futebol, uma coisa que é meio do dia a dia. Você pega 78, por exemplo, o escândalo do Peru e Argentina, o que aconteceu para a Argentina ir para a final e o Brasil acabou sendo eliminado. O Paulo Rossi não tinha que ter jogado contra a seleção brasileira, é bom lembrar. Porque teve um escândalo chamado Totonero, né, no começo dos anos 80, na Itália, e a punição ao Paulo Rossi, que estava envolvido na máfia da loteria esportiva na época, o Paulo Rossi tinha que ter ficado fora por 3 anos. Mas aí reduziram a pena e ele jogou a Copa do Mundo, fez 3 gols com o Brasil. Olha o ponderado de Almeida aí, né? Então, assim, eu vou ser muito sincero, eu nunca vi como funciona essa coisa da aposta esportiva. Eu como jornalista, já pesquisei, mas eu nunca baixei qualquer aplicativo disso daí, né? Eu discordo, enfim, eu acho que isso é a mesma coisa que jogo, né? O jogo, enfim... Cassino. Guardadas as proporções. Ou tratar jogador como cavalo, né? Quando você também, faz, né? Que você faz aposta. Agora, eu acho que assim, é muito difícil, né? Aquilo que eu falei de 98, né? É muito difícil você combinar com todo mundo para que haja uma manipulação de resultado. Você pode interferir com o árbitro, né? Que aí é o... E hoje com o VAR fica mais difícil, né? Mas você interfere direto lá com o árbitro. Você pode tentar arrumar com um goleiro, né? Para ele falhar alguma coisa, para ele não... Ou com um artilheiro, para ele não fazer gol, né? É difícil. Isso, eu acho, pelo menos nesses últimos tempos que a gente viu esse escândalo aí, né? Isso pega mais jogadores mal remunerados. De clubes menores, eu acho. Né? Porque aí o cara... Aceita. O cara aceita, né? Mas, sei lá, se tem que ser proibido ou tem que ser regulamentado, o governo agora vai taxar, né? Eu vi. Enfim, 18%. Então. O que aconteceu em 78? Você consegue... Olha, em 78, no Biografia das Copas, eu retrato um pouco isso. E tem um livro, que é um livro argentino, chamado Fomos Campeões, né? Em castelhano, Fuimos Campeones, né? E houve, claro, alguns jogadores do Peru receberam dinheiro, sim, né? Alguns até revelam isso. Eles falam isso. Cubidias. Né? Não ele, mas outros jogadores, né? Não sei dar o nome deles, mas eles contam que eles receberam dinheiro. E tem até um relato que antes do jogo contra o Peru, o Videla, que era o ditador argentino, ele entra no vestiário do Peru junto com um representante da delegação do Peru e eles fazem alguma ameaça para eles, assim, entendeu? Espero que seja um jogo limpo, mas a Argentina, não sei o quê, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Então, assim, tem, né? Aí você pega, o goleiro era o Ramon Quiroga, né? Ele era um argentino naturalizado peruano, né? Então, dizem que ele esteve envolvido com algum acerto em relação a isso, né? Mas é a história que contam que o Peru entregou o jogo para a Argentina, né? E se você lembrar, o Peru, na primeira fase da Copa de 78, estava numa chave que não era fácil. Peru, Escócia, tinha também a Holanda, né? O Peru massacrou a Escócia, o Irã também estava nessa chave. O Peru foi bem contra a Escócia, foi bem contra o Irã, empatou com a Holanda
E aí fez aquilo naquela lambança. O Brasil enfrentou o Peru naquela Copa, né? Naquela segunda fase, né? O Peru perde para o Brasil por 3-0. Né? Depois acho que o Peru e a Polônia empatam. Brasil 0-0, né? Argentina. Aí o Brasil 0, Argentina 0. E aí no mesmo dia, 21 de junho de 78, o Brasil enfrenta a Polônia mais cedo e o Peru enfrenta a Argentina mais tarde, né? Por isso que a FIFA hoje nessas fases, né? Nessas rodadas de classificação, agora eles fazem os jogos no mesmo horário, né? E aí a Argentina entrou em campo sabendo que precisava ganhar do Peru por pelo menos 4 gols e fez 6. Fez 6-0, né? Então ficou uma derrota muito suspeita, né? É mais ou menos isso. Sensacional, muito bom. Caião, explica para o nosso convidado, já que a gente vai para a parte final, o que é o pitch do livro? Pitch do livro. E o Caio vai explicar e depois o Camara vai apresentar. É bonito ouvir o Thiago falar. Pitch do livro. Pitch que eu ouço a voz dele sempre. Eu também. É bonito ouvir ele Repita, Muito obrigado. pitch do livro. Repita. Aqui, então, Esse Flores, Votos e Balas, eu conheço esse livro aí. Opa. O Maquiavel e o Rui Castro. Esse daí não tem o que falar, né? Então é assim, ó. É basicamente assim: 3 homens entram, 1 homem sai. Aqui, então é assim: cada um de nós trouxe um livro de acordo com o que achava que ia conversar contigo. Então esse livro pode ter sido lido, esse livro pode ter sido ganho, esse livro pode ter sido o cara da bala do semáforo dado para você, enfim, né? E então assim, no melhor exercício mandinar, né, você vai dizer, baseado aqui na nossa conversa... Quem trouxe cada um. Essa é a primeira parte. Sei. A segunda parte, hein? depois a gente vai vender para você, independente de você ter lido ou não, e você vai escolher qual que é o melhor livro. E se você não tiver lido, é presente do Beyond the Cave, você leva para casa e tamo junto. É isso. Apresente os livros para o convidado, por favor, Camara. Vamos na ordem. Vou começar pelo aquele que mais Rui Castro, que também escreveu Estrela Solitária, não precisa necessário dizer, O Anjo Pornográfico, A Vida de Nelson Rodrigues, livrão. Nelson Rodrigues é sempre Mas não era de futebol que a gente tava falando? Pois é, mas Nelson Rodrigues e futebol Nossa. É um negócio... Aliás, só uma coisa, no livro, em todos os 3 livros, né? No final de cada capítulo, quando eu descrevo os jogos, você tem os textos do Nelson Rodrigues. Muito bom. Que lindo. Muito bom. Que lindo. É fantástico. E ele, eu sei que eu tô aqui me estendendo. Que é isso, jamais. Ele escreve, só que o texto dele também é sonoro, né? O que é isso? Eu já na Jovem Pan tenho uma série que eu fiz em 2011, chamada Vozes do Tri, que eu pedi para um dos locutores da Jovem Pan, o Roberto Miller, interpretar o texto do Nelson Rodrigues. E ele, com aquela voz de locutor, imagina: amigos, foi a maior vitória do futebol em todos os tempos. Hoje não há desculpa, não há sofisma, não sei o quê. Não há no paraíso uma seleção como a nossa, né? Então, é muito bom. Né? Sensacional. É muito O Rodrigues bom. é top. Top. Quem trouxe esse livro é um gênio. É um É gênio. rei do teatro E brasileiro. eu já imagino quem foi que trouxe. Rei do teatro brasileiro. Segundo livro, Maquiavel, Os Discursos. Tem muito a ver, não, mas é um bom livro também. Tem tudo a ver, Tem Maquiavel, tudo cara. a ver, Maquiavel tem muita coisa aí. A pessoa Futebol vai é maquiavélico. explicar bem. Futebol é maquiavélico. Essa é uma visão de gênio. E o terceiro livro, Flores, Votos e Balas, de Ângelo Afonso. Se o Maquiavel tem pouco, esse daqui tem menos, não tem não? Eu não sei não, eu acho que tem bastante esse aí, viu? Muito. É a resistência abolicionista aqui, brother. Então aqui, ó. Não sei. Querido Thiago, quem você acha que trouxe qual livro? Você trouxe o Anjo Pornográfico. Caiu na pegadinha. Pois é. Então me dei mal. Maquiavel foi... Pode mudar se quiser. Não, vai. Eu fico você Maquiavel e ele... Eu acho que eu errei os 3, né? Vamos lá. Qual gabarito, Reginho? Errou, Eu só acertei um. Acertou o Camaroque, 33%. Poxa vida, hein? Tá aqui, Bom, ó. essa é a primeira parte Tá. essa é a primeira parte da brincadeira. A segunda agora é... Cada um tem 1 minuto pra fazer o pitch. E o melhor pitch você vai levar pra casa. Quem quer começar? Já que o Maquiavel tem muito a ver, começa aí, Maquiavel. E eu vou te falar onde Maquiavel tem a ver, e eu quero ver você explicar o abolicionismo. Maquiavel tem a ver no seguinte,
que o que importa, na verdade, meu querido, é bola na rede. É bola Se na tem rede. alguém que falou de O bola na toque rede... de bola é nossa escola, nossa maior Juiz, tradição. tá contando aí, né? Tá contando ali. tá, ó. exato. Dando moral Ele pro gosta- cara aqui, velho. Bom, Pô. gostei. E a ideia é que, para você viver esse embate de times que o futebol dá, é realmente importante que você seja maquiavélico no seu jogar. É realmente importante que você faça um time pronto para ganhar. Ninguém falou mais disso enquanto sociedade do que Maquiavel. Verdade. E é por isso que eu trouxe o livro. Muito bom, muito bom. Foi muito bom. Eu achei que você achou o ponto de bala. Posso colocar, vai, então? manda ver, Então é o manda seguinte, ver, manda ver. É legal, é bacana, mas sabe o que muda o futebol brasileiro do resto do mundo? A nossa miscigenação. E você sabe muito bem que na Sem história dúvida. do futebol, os negros foram os últimos a serem incorporados no time de futebol. E é por isso que o abolicionismo, ele tem tudo a ver com o futebol brasileiro. Primeiro, porque a nossa ginga vem da nossa mistura, principalmente do negro que veio de fora. E segundo, porque se não fosse a abolição, os times de futebol brasileiro não seriam o que eles foram, principalmente na nossa década de ouro. E é por isso que eu trago esse livro pra você, meu amigo. Tá aqui meu Muito pitch. obrigado. Achei meio grande, hein? O livro? Achei meio agressivo, ele Achei gosta meio de tóxico. agressivo. Não, É, é, tem que então hoje, vai em de dia, hoje em dia é Você tá tóxico, muito mas brigando. foi bom. Caio, Então vai lá, Nelson vamos Rodrigues. suave, vamos suave, Nelson. Cara, você quer falar de originalidade, você quer falar de alma, você quer falar de futebol. Nesse episódio aqui a gente falou de um getulismo futebolístico da CBF, a gente falou de cordialidade de Sérgio Buarque, a gente falou do antiprofissionalismo, a gente falou de um bairrismo tóxico, a gente falou de um provincialismo que, né, que é bairrista. Quem retrata isso? Cara, este cara aqui, Nelson Rodrigues, e sabe de quem ele é irmão? Mário Filho. Mário Filho, este é meu pitch. O rei do teatro e um grande ensaísta brasileiro, Rui Castro. O Mário Filho, que tem um dos grandes clássicos da literatura esportiva, que é o negro no futebol brasileiro. Já joga pra mim novamente. Muito obrigado. Falei aqui, ó, só bem falado. corrigindo aqui, eu falei Rui Castro, mas nós estamos falando de Nelson Rodrigues e a gente falou aqui de biografias o tempo todo, então... Não engana o público, não engana o público, não engana o público. Caio hoje tá... Foi bem, tá mas aguçado. levaria outro. Tá aguçado. Meu querido Thiago, qual livro que você vai levar pra casa? Ó, o Anjo Pornográfico eu já tenho, Chorou. né? O seu eu já tenho, acredita? Puta que pariu. O Maquiavel, eu não tive essa edição, mas... O pior pitch vai levar isso? Não, pior pitch que- Você já tá, Então, eu fico com tentando esse. influenciar. perdedor. Muito obrigado. Puta que pariu. Depois de 2 anos ele leva um. Aliás, Eu tô aqui- operado, não me Não, bate outro não. lado você tá operado. Se eu não me Ganhou engano, em aqui é campo Florença, né? adversário? Nessa capa aqui. É Florença, né? Que é uma É cidade isso muito aí. bonita. Firenze? É isso aí. É Firenze, é. É isso aí. Muito obrigado. Cidade da República de Firenze. Que isso. Meu amigo, muito obrigado. Eu que Parabéns. agradeço. De novo aqui, ó. 1970, o Por Brasil é favor, tri. vale muito a Esse pena. aqui deve Que ser mais legal, legal. cara, que legal. 1962, o Brasil é bi. Lembrando que tem aqui o QR Code com as narrações do rádio da época, então vai lembrar, vai trazer muito da história. 1958, o Brasil é campeão, o primeiro. Esse aqui também deve ser muito, muito, muito bom pela seleção. Ainda tem o... Qual que é o nome do outro? Da história das Copas, É né? o Biografia das Copas. também. E você é um cara das mídias sociais, você costuma interagir ou você como é que é? Não, isso? interajo. Que- Eu tenho, acho que pela nossa geração aqui, né, que a gente... Eu trabalhei com fita de rolo, pra vocês terem uma ideia, lá na Rádio Dourado ainda, né? Então eu sou um cara analógico, comecei a gravar futebol na fita VHS, né? Mas hoje a gente tem que jogar para todos os lados em relação às mídias sociais e tal, né? Na Jovem Pan eu fiz a migração do rádio para televisão, né? Que é uma migração difícil de se fazer, né? Até hoje eu acho que eu tô aprendendo, né? Aliás, se a gente vive um dia que não aprende, não é um dia legal, né? Mas, assim, eu interajo, principalmente no Instagram e tal. Eu não tenho tanta paciência pro Twitter, por exemplo. Outro dia, o meu amigo lá da Jovem Pan, Chato pra o caralho. Paulo Matias, falou que o Twitter é a Cracolândia das redes sociais, gente, né? Sem Chato desprezar pra as caralho. pessoas que estão doentes lá e que precisam, né? Mas, Justo. sabe, né? E assim, é engraçado, no Twitter as pessoas te atacam de graça. É uma coisa... Doentio, é doentio. É, terrível, né? Então isso é tóxico, isso daí faz mal. Mas assim, quem quiser lá me adicionar, claro, em todas as mídias, mas no Instagram eu converso, no Facebook também. No Instagram, aliás, uma coisa legal,
O livro de 70, quando a gente lançou, eu mandei para todos os jogadores e, claro, os jogadores que não estão mais aqui, as famílias receberam, né? E o melhor de tudo foi o vídeo que o Pelé me mandou dizendo que ia me processar porque eu tinha feito o livro da Copa de 70 sem consultá-lo, mas aí depois ele começa a dar risada. O rei me pregou uma peça. Gênio! E esse vídeo tem no Instagram. Gênio. Todos Excelente. os jogadores receberam. Qual que é o todos foram Instagram? muito legais. É o Thiago Berreich. Thiago com TH, UBERREICH. Thiago Berreich, né? É. Cara, obrigado. Eu que agradeço. É um prazer Vocês sensacional. são muito legais, inteligentíssimos, Que é isso. né? É um prazer. E- Obrigado muito você legal. pelo exemplo, toda manhã. Obrigado. Não só da manhã, eu queria pegar. Amanhã já é um exemplo, a voz dele me acompanha no trabalho. Mas o mais fantástico é que alguém divide a paixão dele para construir uma história conjunta. É eu isso acho aí. isso muito bonito. Se você não propaga o que você gosta, a sua pesquisa, né, não tem sentido, né? Pra que eu vou conseguir uma gravação e ficar aguardando na minha casa? Ah, eu tenho a final da Copa de 70 inteira no rádio. Ah, você me empresta? Não me empresta, é minha. Mas pra quê? Se a gente não puder propagar isso e deixar as pessoas ouvirem também, né? Pra quê? Perfeito. Como brasileiro, como amante de futebol. dúvida, sem e aqui, dúvida. muito obrigado. Eu Muito que agradeço, obrigado, gente. É um Muito prazer obrigado. recebê-los. Valeu. Pessoal, não esqueçam de uma coisa: @Beyond the Cave PDC, apoia.se/Beyond, BEYOND, pra gente continuar trazendo pessoas maravilhosas, E eu sensacionais. volto quando vocês quiserem. Como o Thiago vai voltar, com Valeu. certeza, pra gente falar de 94 e 2002. Fechado. Valeu. Até a próxima. Valeu, falou. Chupa PV arrombado.